Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente, o pastor Rodrigo Mocelin mais uma vez ataca a Igreja Católica, como é o mote dele. E eu fico impressionado porque eu já gravei vários reacts sobre os comentários dele e ele demonstra aquela ignorância presunçosa e olímpica de muitos pastores protestantes quando eles se enveredam por assuntos que não conhecem. Então vejam que o pastor Mocelin mostra uma completa ignorância do que seja a história da Igreja Católica, como também o que ele bate basicamente não é a Igreja Católica, é um espantalho que ele cria da Igreja. Ele publicou um vídeo chamado "A Católica proibiu o povo de ler a Bíblia, sabia?" Ou seja, está fazendo uma provocação, dizendo que nós proibimos a leitura da Bíblia. Nós vamos analisar cada ponto de seu comentário e vamos desmascarar este embusteiro. Vamos lá. Ontem, dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história humana. É aquela história, né? Parece aquela coisa do ano 1 da Revolução. Se nós analisarmos a Reforma Protestante pelo seu aspecto histórico e não pelo otimismo das 30 mil, 40, 50 e 60 mil seitas protestantes, nós observaremos que a Reforma foi um desastre, foi uma catástrofe na história do cristianismo. E por que eu digo isso? Muitos amigos meus protestantes ficam até um pouco aborrecidos com esse comentário, mas vamos analisar aqui de 500 anos de história para cá. O protestantismo destruiu a unidade cristã, destruiu a supremacia, como também a influência da igreja, como fortaleceu o poder do Estado e também o secularismo. Se existe algo que o protestantismo fez, foi desconstruir e desagregar a história do cristianismo. E não somente a unidade cristã. Destruiu a unidade cristã, destruiu a ortodoxia e destruiu o prestígio da igreja. Da igreja cristã, porque a Igreja Católica é a verdadeira igreja cristã. É por isso que hoje nós observamos que os países protestantes são os mais secularizados. Por quê? Porque a igreja foi rebaixada a um instrumento do Estado e quando o Estado cada vez mais se fortaleceu no processo de secularização, chutou a igreja no âmbito privado e a igreja foi simplesmente privatizada. Cada um cria sua opinião sobre a igreja e já não existe mais verdade religiosa. Evidentemente que eu estou fazendo aqui um resumo do que foi o desastre do protestantismo. E vejam que no advento da Reforma, que foi a manifestação do Lutero, claro que isso aí já é uma questão de licença poética dos protestantes, quando Lutero coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, dentre outras coisas, mas de 1517 até 1648, que é a Paz de Westfália da Guerra dos 30 Anos, nós vemos a completa destruição da cristandade, como também a balcanização de toda a Europa, levada a uma verdadeira guerra civil. Por que eu digo que é guerra civil? Porque justamente as chamadas guerras de religião foram causadas por essas subdivisões que a própria Reforma incentivou. E o mais interessante é que a rebelião protestante, a Revolução Protestante, se inicia com a manifestação de Lutero e depois surgem outros segmentos que não se entendem com Lutero. O postulado da desconstrução completa da fé cristã. Vamos lá. Neste vídeo, eu quero falar um pouco sobre por que eu não sou católico. É porque um protestante, como que a gente poderia definir um protestante? Seria mais ou menos assim, ó. O que é um gentio? Um gentio é um não-judeu. Essa é a definição clássica de um gentio, um não-judeu. E o que é um protestante? Essa seria uma boa definição. Essa seria uma boa definição, até porque protestante não tem definição alguma, pode ser qualquer coisa. Mas vamos lá. Protestante é um não católico. Acho que é mais do que isso, mas essa é uma boa definição, sim, já que nós protestamos contra quem? Foi contra a Igreja Católica. Então... entendi. Então, na verdade, ser protestante é ser contra algo, não é ser assertivo de alguma coisa. Mas da feita que existem 30 mil divisões diferentes, brigas constantes internas, em que ninguém se entende teologicamente, não existe mais objetividade, não existe mais verdade teológica no protestantismo, mas tão somente opinião. Então, a única coisa que une um protestante a outro é o ato simples de protestar, de falar mal dos outros, de atacar os outros, de atacar a igreja que não somente
é originária da era apostólica, como guardou todos os dogmas, como guardou a Sagrada Escritura, como guardou todas as verdades cristãs. Mas vamos lá. Então hoje eu quero falar sobre por que eu não sou católico. Que grande merda. E de maneira resumida, é o seguinte: no catolicismo você tem um dono, e não é Jesus. No catolicismo você não é livre, você está algemado a homens que se colocaram numa posição de divindade. Que besteira, cara. Eu vou dizer uma coisa, a única igreja que tem donos são as seitas protestantes, dentre os quais a igreja do pastor Mocelin. Se o pastor Mocelin cria a igreja, ele é dono dessa igreja. O dono da igreja católica se chama Jesus Cristo. Os papas, como também os bispos, como também os cardeais, são apenas autoridades legitimadas pela sucessão apostólica, legitimadas pela tradição da igreja, legitimadas por uma transferência de autoridade diretamente dos apóstolos. Quem decretou a autoridade dos bispos foi o próprio Jesus Cristo, na figura dos apóstolos e seus sucessores. Agora eu acho uma piada pronta esse sujeito dizer que a Igreja Católica tem dono. Que dono tem a Igreja Católica? Qual foi o Papa que criou a Igreja Católica? Qual foi o bispo que criou a Igreja Católica? Eu posso dizer que 30 mil seitas diferentes, 30 mil seitas protestantes têm donos. Cada pastor é um papa de sua seita, é um papa de seu segmento. Como o senhor Mocelin é também um papa dentro da sua igreja. Ele se torna autorizado e porta-voz da verdade daquilo que ele acredita e também daquelas pessoas que o seguem dentro da sua própria seita. Mas isso não podemos falar do catolicismo, porque nenhum papa, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum leigo pode mudar nenhum dogma da Igreja Católica. Nós herdamos os dogmas, nós herdamos as verdades de fé que foram reveladas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também pelos apóstolos. Porque os apóstolos foram os transmissores da palavra de Cristo. E essa transmissão da palavra teve um meio, chama-se a igreja. A igreja é o epicentro e a fonte de todo o conhecimento da fé cristã. Foi a igreja que não somente guardou as escrituras, como escreveu parte delas. Foi a igreja que nos ensinou qual escritura é legítima, qual é o cânon bíblico legítimo. E não somente qual é o cânon bíblico, mas como nós devemos entender o cânon bíblico. E tudo isso nós herdamos, nós católicos. Nós não criamos nada. E por falar em ideia de liberdade, o que o senhor Mocelin coloca é uma falsa liberdade. É simplesmente uma liberdade liberal, em que cada indivíduo, segurando uma Bíblia, pode preestabelecer certos dogmas, ou revogar certos dogmas, ou afirmar certas crenças, ou negar certas crenças conforme os caprichos de cada um. A liberdade coexiste com a ordem divina. É isso que nós temos que entender. E não somente com a ordem divina, mas aquilo que a ordem divina preestabelece através da fé e dos dogmas. E neste ponto, o senhor Mocelin tem razão. Nós não somos livres para decidir sobre tudo. Nós somos presos a uma determinada ordem. A nossa liberdade tem ordem, a nossa liberdade tem referência. A nossa liberdade não é um indivíduo anárquico. A nossa liberdade está sujeita a uma ordem divina, a uma prescrição divina, tanto no âmbito natural, como também no âmbito sobrenatural. E no âmbito sobrenatural, a manifestação dessa sobrenaturalidade é a igreja, corpo místico de Cristo, coluna e fundamento da verdade. E um dos aspectos da igreja autêntica é ela ter uma única fé, um único batismo, o mesmo Deus e o mesmo corpo. Esse corpo que tem uma representação invisível e visível. Porque não se pode falar em unidade por conta do Espírito Santo se as pessoas não se entendem nos pontos dogmáticos de fé. E quando nós falamos aqui de dogmas, muitos protestantes bobos falam, olha que absurdo os dogmas, porque os dogmas da igreja, você não sabe o que é um dogma. Um dogma é um artigo de fé. Acreditar na divindade de Cristo é um dogma, sem o qual você não é cristão. Acreditar que a Sagrada Escritura é inspirada é um dogma também. E quem foi que preestabeleceu o dogma da Sagrada Escritura? De como nós entendemos? Foi a igreja. Quem preestabeleceu o dogma da Trindade? Foi a igreja. Até porque a terminologia Trindade não existe na Sagrada Escritura. Existe sim na patrística e que foi considerada justamente no ensino
apostólico, como também no ensino da igreja. Então vejam a baboseira que esse pessoal fala. Vamos lá. Eu quero também falar que você, no catolicismo, a sua consciência não está presa à verdade, não está presa à Bíblia. Mas... Não, filho. Nós, católicos, não criamos 30 mil seitas diferentes inventando palpites diferentes. O protestantismo desconstruiu não somente a cristandade enquanto elemento institucional, enquanto elemento político, enquanto elemento cultural, como também até mesmo teológico. Protestante não se entende em batismo, protestante não se entende em eucaristia, protestante não se entende em eclesiologia, protestante não se entende em soterologia, não se entende absolutamente nada. Não se entende nem mesmo no aspecto mais dogmático da fé cristã, que talvez um dos mais dogmáticos. Claro que a gente não existe mais dogmas ou menos dogmas. Tudo que é verdade de fé é dogma. E eles têm o mesmo peso justamente porque um dogma de fé não é necessariamente uma crença que você tem que acreditar. É uma verdade que você tem que acreditar. Mas um dos elementos mais importantes da fé cristã, que é a Trindade, até isso o protestantismo questionou. Ou alguém vai negar que os unitaristas e os demais segmentos puritanos não chegaram simplesmente a negar a Trindade? Negaram. Negaram tudo. É tudo uma desconstrução. Como é que esse idiota veio dizer que a Igreja Católica não segue a verdade? Nós guardamos uma verdade durante 2000 anos, enquanto o seu pastor Mocelin criou a seita dele ontem, baseado em aquilo que ele, pastor Mocelin, acha que é dogma para ser crido. Quer dizer, no final da história, a coluna e o fundamento da verdade não é mais a igreja. A coluna e o fundamento da verdade é o pastor Rodrigo Mocelin. No fundo, cada protestante se coloca como centro. Porque no fundo, o protestantismo é uma religião humanista. Ela é uma religião que coloca o homem como centro e não Deus. Porque quando nós consideramos Deus como centro, nós consideramos também o ensino bíblico. O que a Bíblia ensina sobre a igreja? A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quando você está falando isso, está reconhecendo a autoridade legítima da igreja. Quando Jesus Cristo fala em Mateus 16:18, que eis que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, no caso, Pedro, eu te darei a chave do céu, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, é porque a igreja, mesmo nos momentos de crise, mesmo nas piores situações, nunca perderia a assistência do Espírito Santo, como também nunca perderia a assistência do Cristo cabeça. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo nos orienta para que nós nunca nos percamos. Porque é na igreja que nós encontramos a verdadeira graça divina. Então essa baboseira que ele fala aí, né, quer dizer, ele imputa o catolicismo que o catolicismo não é. Baseado em meros estereótipos. Vamos lá, besteirão. Besteirão. Está preso aquilo que a Igreja Católica fala. Não interessa se você lê o texto e parece que está escrito aqui que a grama é verde. Não parece assim o que está escrito que parece para você. Parece para você e 30 mil seitas diferentes. A questão é, a quem a Bíblia reconhece autoridade para falar em nome da fé? É a igreja. Jesus Cristo fala aos apóstolos, que foram os primeiros chefes da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Aqueles a quem retiverem serão retidos, e aqueles a quem perdoardes serão perdoados. E veja, em Mateus, voltando para Mateus 16:19, nós temos o poder de ligar e desligar da igreja. Então a igreja é autoridade. A igreja é uma autoridade espiritual. É uma comunhão mística. E através dessa comunhão mística é que realmente, claro, nós devemos seguir. Nós não vamos seguir o pastor Mocelin. Nós não vamos seguir a minha convicção pessoal da Bíblia. A minha convicção pessoal da Bíblia não é autoridade para fazer juízo sobre os dogmas que a fé cristã, de fato, me ensina. É a Bíblia que reconhece a autoridade da igreja. Como é a história que reconhece a autoridade da igreja, como Jesus Cristo determina a autoridade da igreja. Mas é claro que protestante se coloca como centro. É a religião do humanismo. Vamos lá. A Igreja Católica diz que a grama é rosa, então acabou. Mas você fala, mas está escrito aqui, ó, a grama é verde. Não interessa o que, meu filho. Vocês não se entendem mesmo na cor da grama. Para alguns é rosa, para alguns é azul, para alguns é vermelho, etc.
Como vocês não se entendem em pontos essenciais de dogmas. Então veja que ele está criando um espantalho sobre a Igreja Católica, como se a Igreja Católica não tivesse respostas para a Bíblia. Baseada apenas no quê? No entendimento particular, inspirado pelo Espírito Santo do senhor Rodrigo Mocelin. Rodrigo Mocelin, perto da Igreja Católica, você é um mosquito da dengue, meu filho. Você não chega nem perto de pressupor o que é a Igreja Católica, o que é a sua grandeza, se comparado à seitinha que você fundou ontem. A seitinha Renascer em Cristo, Cristo Jesus, Igreja Bola de Neve, Igreja do Raio que o parta. Para com isso, você é muito pequeno perto da Igreja Católica. Vamos lá. Interessa. Você está submetido ao que eles dizem. E não a Cristo, não a Bíblia, não a sua consciência. Como não há Cristo, não há Bíblia, a sua consciência? Evidentemente que a minha consciência tem que se adequar à verdade. E como não há Cristo? Se foi Cristo que instituiu a autoridade à igreja, se foi a própria igreja que afirmou quais textos bíblicos nós deveríamos acreditar. Senhor Mocelin, se você tem os evangelhos, deva ser a Igreja Católica. Aí ele vai dizer, não, mas foi Jesus Cristo, não sei o quê. Não, meu filho. Foram os apóstolos que nos deram as orientações dentro da igreja do que devemos acreditar. Porque o próprio Jesus Cristo não escreveu absolutamente nada em vida, ele pregou. Quem foi que guardou a pregação de Jesus Cristo? Foi a igreja. A igreja mesmo que ele estabelece como corpo místico. A igreja que Paulo de Tarso fala, né, que há muitos ministérios, há muitas atividades, mas o corpo é o mesmo. Quando a gente fala de ministérios, nós estamos falando de funções. Que existe um mesmo corpo. E esse corpo não pode ser 30 mil seitas protestantes que não se entendem nada. Todo católico entende o que é o batismo, e é o único batismo. Todo católico entende o que é um credo. Todo católico entende, e eu estou falando não católico de IBGE, esse católico de IBGE é ignorante, coitado, isso aí vai ser vítima de seita protestante. O que eu estou falando é, o católico consciente sabe que existem alguns postulados da fé católica, que são únicos, imutáveis, atemporais, eternos, e que surgem a partir da era apostólica e que são guardados até hoje. Essa que é a grande diferença. Vocês protestantes não são luteranos, não são calvinistas, vocês mesmo falam da reforma de uma forma muito genérica, porque nem as igrejas da reforma vocês seguem. Vocês colocam realmente até em xeque as igrejas da reforma. Vocês dizem que, não, olha, eu não concordo com tudo que Lutero diz, porque eu estou com a Bíblia. Claro, a tua Bíblia e a tua opinião sobre a Bíblia é contra a opinião da Bíblia segundo Lutero. É isso que vocês fazem sempre. É por isso que existe uma desconstrução contínua no protestantismo. Ou nos protestantismos. Porque o protestantismo é uma pluralidade de erros doutrinários e heresias. Mas vamos lá. Quero falar também sobre uma coisa muito interessante que corrobora com tudo isso que eu estou falando. Você sabia que a Igreja Católica já proibiu a leitura da Bíblia? É mesmo? Então me explica uma coisa. Qual foi o primeiro livro a ser publicado na Europa quando houve o advento da imprensa? Adivinha? Foi a Bíblia. Onde é que está essa coisa de proibição da Bíblia? Nós vamos analisar como os protestantes manipulam certas circunstâncias históricas e nós vamos entender como e por que a igreja muitas vezes restringiu o acesso da Bíblia a certos grupos considerados heréticos. Mas vamos lá. Então, curta, comente, se inscreva. Vamos a besterol. Falando de algumas mentiras que muitas vezes a Igreja Católica fala sobre nós. E, enfim, a primeira é que a Reforma Protestante é um movimento revolucionário. O movimento revolucionário está muito associado com os comunistas. O que seria um movimento revolucionário? Aí... Não, seu idiota. Sabe o que é o teu problema, Mocelin? É que você não conhece a história. A revolução não se limita aos comunistas. Os liberais foram revolucionários no seu momento. Os fascistas são revolucionários no seu momento. Como a Reforma Protestante ela é revolucionária. Por quê? Porque ela implica uma subversão do poder estatal sobre a igreja. Tanto é verdade essa subversão do poder estatal que numa tacada só, quando Lutero começa a se alinhar aos príncipes alemães, reivindicando um sentimento nacionalista embrionário que existia contra Roma e contra a cristandade, e quando nós temos que falar da cristandade, isso implica dizer que todos os reinos da Europa, todas as repúblicas da Europa, todos os tipos políticos, as instituições políticas, a gente tem que entender que a Idade Média, como também o Antigo Regime, era uma camada, né, interminável de formas institucionais autônomas entre si, mas que colaboravam entre si, né, formas orgânicas. Não é um sistema como do tipo do Estado moderno, tá?
todo esse sistema complexo que surgiu a partir da Idade Média tinha como fator de unidade espiritual e de referência a igreja. Ou seja, existia uma igreja universal que orientava todas as instituições políticas através de valores, de referências e também numa forma institucional baseada no quê? Num ministério clerical, num ministério eclesiástico, que tem como herança a própria era apostólica. É registrado historicamente que a sucessão apostólica é um fato. Ou seja, que a igreja primitiva não morreu com os apóstolos. Eles transmitiram discípulos. E não só discípulos, mas também bispos. Os bispos foram os herdeiros da mensagem apostólica, como também os herdeiros dos carismas e também do poder sacramental que o próprio Jesus Cristo deu para os apóstolos. O poder de batizar, o poder de casar, o poder de crismar, o poder da Eucaristia, quando, por exemplo, o padre ministra a presença real de Cristo na Eucaristia, aquilo foi transmitido pelos apóstolos. Então nós temos que entender isso. A nossa igreja é herdeira da igreja primitiva e da mensagem de Cristo. Herdeira direta. A Igreja Católica não foi inventada em 2023. Não foi inventada pelo Sr. Mocelin. A Igreja Católica remonta à era dos primeiros apóstolos. E o protestantismo foi uma revolução. Uma revolução que no ponto de vista político destrói a cristandade. A cristandade é fragmentada numa concepção nacionalista de igreja, porque a igreja luterana, como também alguns segmentos calvinistas, se tornaram igrejas estatais, literalmente. Por quê? Porque os reis se tornaram verdadeiros papas dessas igrejas nacionais. Veja o caso do anglicanismo de Henrique VIII. Veja o que aconteceu na Suécia com o luteranismo. Ou seja, a família Vasa da Suécia se tornou chefa da Igreja Nacional Sueca, como também na Prússia você tem a Igreja Nacional Luterana e assim sucessivamente. Ou seja, as igrejas se nacionalizaram para se sujeitar ao poder estatal. Isso não é uma revolução? Isso não é uma quebra da unidade cristã? E isso sem prejuízo do fato de que o protestantismo tem a sementeira do nominalismo. O que é o nominalismo? É a negação da verdade objetiva. É a ideia de que a verdade está atrelada àquilo que eu nominalizo, aquilo que eu visualizo, né? Porque não existe mais as essências, não existem mais os universais, como era o debate da escolástica medieval, que isso vem de William de Ockham. E Lutero era um ocamista. Muitos agostinianos acabaram se enveredando pelo occamismo e também pelo subjetivismo religioso. É por isso que Lutero, ainda em vida, viu trocentos segmentos que surgiram a partir da interpretação da Sola Escritura. E por conta disso, o que aconteceu? A igreja, que era uma instituição universal na Europa, ou pelo menos uma instituição que abarcava todos os povos, ou boa parte dos povos europeus, acabou se tornando uma instituição estatal, e mais ainda, o Estado impunha a religião do príncipe. Então, por exemplo, no caso do luteranismo, quem não fosse luterano sofria perseguição, como de fato foi o que aconteceu. E havia coisas até piores. Digamos que alguém era luterano e o sucessor virasse um calvinista. Isso causava conflitos eternos. Aconteceu isso na Prússia. Na Prússia havia o luteranismo. Aí, de repente, o príncipe, porque o chefe era o príncipe, né? O Papa era o príncipe, e detalhe, um Papa mais absolutista do que o próprio Papa, porque o príncipe decidia dentro do princípio que foi considerado a partir, inclusive, depois do Tratado de Westfália, que é o cuius regius e eius religio, a religião será a religião do rei. Então havia, por exemplo, conflitos em que dentro de um principado protestante luterano virava calvinista, e os luteranos e calvinistas começavam a se socar na porrada. Aconteceu isso na Prússia, porque os luteranos, por exemplo, eles têm catedrais, e essas catedrais eram católicas e foram tomadas, literalmente, e nessas catedrais tinham imagens, tinham representação de imagens. Os luteranos aceitam a representação de imagens, eles não aceitam o culto das imagens. E aí, quando o príncipe se tornou calvinista, eles queriam retirar as imagens, eles queriam fazer a igreja bem insípida mesmo, como é uma igreja calvinista. Então aconteceu isso. A visão romântica que vocês têm da Reforma Protestante não resiste a uma avaliação histórica
mais profunda. Sim, foi uma revolução, foi uma subversão que acelerou o poder do Estado, acelerou o absolutismo monárquico em vários países da Europa, como sujeitou a igreja ao Estado, para depois colocar a igreja num plano completo de marginalidade, porque isso também acelerou o processo do secularismo. Mas vamos lá. A ideia de mudar a cultura, virar a cultura de pernas pro ar e de forma violenta. E foi o que de fato aconteceu. Pense numa coisa muito interessante. Durante 1500 anos de história, o centro da vida cristã era a Eucaristia, tá? Era a Eucaristia. O sacramento mais contagiante da fé cristã era a presença real de Cristo. Aí, de repente, chega um príncipe e diz que a presença real não é a presença real por influência de Zwinglio. Ou então nega a transubstanciação, como no caso de Lutero. Ou então Calvino, que diz que existe uma presença somente espiritual. Isso não é uma quebra da ordem espiritual? Sim, é uma ruptura violenta. Porque a sensação que muitos católicos tiveram quando certos príncipes protestantes começaram a subverter a Eucaristia, subverter os dogmas da fé cristã, era um sentimento de perdição como de vazio. Porque o protestantismo, ao radicalizar a distância entre Deus e o homem, Deus não se faz presente no homem, não se faz presente nos sacramentos. E a sociedade cristã é uma sociedade por excelência sacramental. O batismo tem validade, né? O casamento tem validade sacramental, tudo tem validade sacramental. Aí de repente de uma hora para outra, isso não é mais sacramento. Rasga tudo, joga tudo na lata do lixo. Isso não é revolução? Claro que é uma revolução. Evidente. Vamos lá. Do dia pra noite, assim. Esses foram os movimentos socialistas. Primeiro, Lutero fez isso... Não, meu filho, você não conhece a história do protestantismo. Mas vamos lá, besteira. Com um pedaço de papel, pregando 95 teses lá na igreja de Wittenberg. Ele reuniu quem para dar o golpe, tomar o poder? Hein? Como que foi o movimento revolucionário? É simples, meu filho. Ele reuniu os príncipes alemães, só isso. Ele reuniu os príncipes alemães, ele conseguiu convencer esses príncipes alemães. Esses príncipes alemães viram na doutrina luterana, principalmente na sua carta, na sua famosa carta à nobreza alemã, em que ele exaltava a nobreza alemã contra Roma, e não somente a carta à nobreza alemã, mas também o cativeiro da Babilônia. No livro do cativeiro da Babilônia, a mesma coisa. Ele estava insuflando a nobreza a se rebelar contra a igreja. Isso não é revolução não, meu filho. É revolução sim, sabe por quê? Porque mosteiros foram confiscados, católicos foram perseguidos, monges foram expulsos. E na Inglaterra foi um vendaval de violência. Henrique VIII matou católico pra caramba. Inclusive houve uma guerra civil na Inglaterra quando o Henrique VIII confisca os bens da igreja e destrói os mosteiros. Existe a guerra civil da peregrinação da graça, em que ele matou dezenas de milhares de camponeses. E então, o que falar, por exemplo, da guerra civil camponesa de 1525, da guerra do Tomás Mendes, é que era luterano e se tornou depois anabatista. Claro, senhor Moceni, você acha que Lutero chegou lá, botou um papelzinho e pronto. Agora todo mundo virou cristão reformado. Você acredita nisso mesmo? Que homenzinho babaca, hein? Na onde? Outra coisa, os reformadores, eles pegaram o sola escritura. Eles diziam que a Igreja Católica foi acrescentando vários e vários elementos que não eram bíblicos, que não tinham a ver com as palavras de Jesus. Veja uma coisa muito interessante. Primeiramente, onde a sola escritura está na história do cristianismo? Não está na história do cristianismo. Primeiro que a sola escritura foi um artifício retórico do Lutero para tentar anular certas tradições que ele mesmo não aceitava dentro da igreja. Só que existe um problema. É que a própria escritura é um produto da tradição da igreja. E é parte desse ensino. Nós temos que entender que existe o magistério. O que é o magistério? São os bispos que são sucessores dos apóstolos e que foram ordenados guardiães da fé católica. E esses guardiães da fé católica também guardam todo o conhecimento e todo o ensino, não somente escrito, como no caso da escritura, como também o ensino oral, a tradição oral.
Aí um boboca protestante vai dizer para mim, onde é que está a tradição oral na Bíblia? Por que Jesus Cristo disse que são tradições dos homens? Meu filho, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. O próprio Paulo de Tarso diz, nosso querido São Paulo, guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. A própria escritura é produto da tradição oral, e não o contrário. Porque Jesus Cristo nunca escreveu nada em vida. Quando os acontecimentos que testemunham em Atos dos Apóstolos de fato estavam acontecendo, não havia uma escritura chamada Evangelho de Mateus, de Marcos, de João e de Lucas. Não havia. Havia tão somente a oralidade. E parte dessa oralidade foi escrita nos evangelhos sinóticos. Mas só que existe um outro problema, que eu desafio você, protestante. Como você sabe que nós temos o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, etc. É uma tradição que afirmou isso. Não existe nenhum outro texto correlato que possa afirmar isso. Foi a igreja que afirmou isso, porque é a igreja que guardou esses textos. Vamos lá. Fizeram isso a tal ponto que já não restava mais quase nada ali de cristão. Ou seja, os reformadores pregaram uma volta à origem. Não há nada mais conservador do que isso. Não, meu filho, pelo contrário. Os reformados não voltaram às origens. Isso era o que eles alegavam. Toda revolução alega um ano inicial. E grande parte das heresias que nós encontramos na Idade Média sempre partem da ideia de que vamos restaurar a igreja primitiva. Mas espera lá, restaurar a igreja primitiva de quê? Porque nós estamos combatendo a igreja que surgiu a partir da igreja primitiva. E quando ele está dizendo que no século XVI não tinha nada de cristão, Mocelli, me diga uma coisa, então você está chamando Cristo de mentiroso. Você está dizendo que Cristo é mentiroso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já dizia, as portas do inferno jamais prevaleceram sobre a igreja. E Jesus Cristo também diz que assistirá a sua igreja até o final dos tempos. Então você está afirmando que a partir da era apostólica e depois da era apostólica, desapareceu a igreja. Não existe mais nada de cristão. Foi tudo, entre aspas, acrescentado, como você está falando. Né? Acrescentado. Então, se tudo foi acrescentado de tal forma que no século XVI não havia nada de cristão, então você está dizendo que Cristo mentiu, que Cristo não estava atuando nesses 1500 anos de história para surgir justamente na Reforma. Boa parte das argumentações heréticas que nós vemos na Idade Média é sempre esse papinho de que eles vão restaurar a igreja primitiva. A igreja primitiva jamais será restaurada por uma razão muito simples. Porque a igreja primitiva é uma fase da igreja. Se nós podemos falar que existem certos princípios do evangelho que podem ser restaurados, eu pergunto uma coisa para vocês. O que foi restaurado na Reforma no que diz respeito a esses princípios evangélicos, quando os estados nacionais usurpam o poder da igreja, quando os reis se tornam chefes das igrejas nacionais e estatizam, fazem da igreja um certo aparato do poder estatal? Onde isso é evangélico? Isso aí é cesaropapismo puro. Em nome de reivindicar a volta às origens evangélicas, se usurpa a verdadeira igreja. E isso também é revolução. Isso também é revolucionário. Na verdade, existe nessa mentalidade de restauração da igreja primitiva uma espécie de escatologia. Escatologia destrutiva. Olha, como a igreja já não é mais igreja, então vamos resgatar a igreja destruindo-a. Essa que é a lógica. É uma lógica de escatologia, é uma lógica revolucionária mesmo. Como toda revolução sempre fala que nós vamos restaurar um estado original. Porque, por exemplo, se nós analisarmos até o marxismo, ele tem essa visão restauracionista de uma situação anterior, por exemplo, o surgimento da propriedade privada. Não era a crença marxista de que dizia que antes da propriedade privada tudo era lindo, todo mundo distribuía, todo mundo, aí surgiu a propriedade privada e a propriedade privada começou a impor a autoridade, a opressão e etc. É o mesmo tipo de esquema. Existem muito mais semelhanças entre as ideologias revolucionárias e as heresias. Porque as heresias, elas são rebeldes. E não somente rebeldes, elas são subversivas. E não somente subversivas, mas elas querem, na verdade, destronar a autoridade legítima. Como também destronar a autoridade do próprio Deus. Vamos lá.
ainda que com argumentos teológicos. Vamos lá. Por isso que Edmund Burke, o pai do conservadorismo, ele escreveu o clássico livro Reflexões da Revolução na França. Veja uma coisa interessante, a gente cita Edmund Burke, o clássico do conservadorismo britânico. Porque o conservadorismo britânico jamais seria aplicado, por exemplo, na realidade católica brasileira, na realidade católica hispânica, portuguesa, até mesmo francesa, italiana. A visão burkeana, ela é muito própria do mundo anglo-saxônico. Evidentemente que Edmund Burke tem muitas sacadas interessantes sobre a Revolução Francesa, de que a Revolução Francesa quer restaurar o ano 1, né, do Novo Mundo. Mas a Reforma Protestante não fez isso também? Quando a Reforma Protestante começa a dizer que 1500 anos de história não valem nada, só vale uma era primitiva hipotética, porque a idealização que os protestantes fazem da igreja primitiva não é histórica. Ela é simplesmente uma visão romântica, ela é uma visão idealizada, inventada. Porque na igreja primitiva nós encontramos sucessão apostólica, na igreja primitiva nós encontramos a afirmação clara, cristalina, não somente da autoridade da igreja, como da unidade da igreja. Nós também encontramos na igreja primitiva a afirmação da igreja corpo místico, que a igreja não somente é uma comunhão visível terrena, mas também é uma comunhão espiritual no céu, e assim sucessivamente. Então nós percebemos que esse pessoal idealiza uma igreja primitiva e a partir disso eles querem criar o ano 1 da cristandade, ou de uma pseudo-cristandade, porque o protestantismo não sustentou nenhuma unidade cristã, pelo contrário, causou totais desuniões, totais fragmentações, totais confusões do ponto de vista teológico, do ponto de vista institucional e até mesmo do ponto de vista cultural, porque a cultura religiosa foi destruída. É simples assim. Vamos lá, vamos ver a besteira que ele faz do Burke. Combatendo aquele movimento revolucionário. E, num dado momento do seu livro, ele diz assim, ó: nós preferimos o protestantismo, não porque achamos que há menos religião cristã nele, mas porque em nosso julgamento há mais. Não somos protestantes por indiferença, mas por zelo. O Edmund Burke fala daquela questão da preservação das tradições e a preservação das instituições que estão consagradas pelos usos e os costumes. E isso porque ele está contrapondo justamente uma ideologia como a da Revolução Francesa, que é a ideologia liberal, que quer apagar todo o passado como se esse passado não fosse importante para o sentido da experiência histórica e da vivência daqueles povos, tá? Só que existe um problema na análise burkeana. Quando ele faz uma comparação entre a Constituição inglesa, quando fala Constituição inglesa, estão falando das instituições inglesas e das instituições francesas, ele não se dá conta que, na verdade, o conservadorismo dele já não é um conservadorismo propriamente dito, como ele afirma, que é o contrato social das pessoas do presente com as pessoas do passado e com as pessoas do futuro. Ou seja, que ele diz que existe uma continuidade do ponto de vista institucional. Só que ele nega um ponto, que é a Revolução Protestante na Inglaterra. O protestantismo é uma rebelião do Estado contra a Igreja. É uma rebelião das monarquias nacionais contra a Igreja, em que a Igreja fica sujeita ao Estado. E mais, a Igreja se torna um elemento exclusivista daquelas nações, daqueles estados nascentes. Então Burke, na verdade, alardeia a tradição britânica? Sim, mas onde é que está a Igreja Católica na tradição britânica? Será que o inglês protestante do século XVII tem algum elemento de continuidade espiritual com o inglês da era medieval? Será que ele tem alguma continuidade com Santo Anselmo da Cantuária? Será que ele tem alguma continuidade com Veda Venerabilis, que foi um santo irlandês e que ajudou a converter praticamente o norte da Europa inteiro? Evidentemente que não. Porque no fundo, o conservadorismo britânico é o conservantismo da Revolução Protestante e Liberal. Até porque Edmund Burke era um Whig. E para nós o Whig é conservador. Porque a Revolução se aprofundou de tal maneira no sentido destrutivo que os primeiros aspectos da Revolução parecem conservadores perto, ou parecem tradicionais, perto das revoluções que houve a partir do liberalismo, depois socialismo, fascismo, secularismo, etc. Então veja que Burke não é a melhor referência, ainda que eu ache que as reflexões sobre a Revolução Francesa é um grande livro, li esse livro, conheço esse livro, acho que a defesa que ele faz da Igreja Católica, inclusive o próprio Burke defende a Igreja Católica no livro, falando sobre a questão da importância que a Igreja Católica tem na França, tá?
E veja que Burke, apesar de ele ser um protestante, apesar de ele ficar puxando o saco da igreja anglicana, como irlandês que ele é, ele mesmo defende o direito dos católicos irlandeses porque ele sabia que na Irlanda o catolicismo se confundia com a própria nacionalidade irlandesa. E ele percebia a opressão dos britânicos protestantes contra os católicos irlandeses. Ainda que, claro, ele queria fazer média, porque ele também pertencia ao mundo inglês. Mas fora isso, eu não acho que boa parte dos protestantes sejam protestantes por zelo. Eu digo que são protestantes porque são teimosos, ou porque são ignorantes do que seja a verdadeira fé católica. Vamos lá. Essa é uma afirmação muito interessante do pai do conservadorismo. Que grande merda. Falar do conservadorismo é que há um muro cheio de buracos e os revolucionários querem destruir tudo. A questão é que o muro da Igreja Católica não é apenas cheio de buracos, o fundamento está podre. Veja uma coisa interessante. Ele diz que o revolucionário quer destruir um muro cheio de buracos. E que ele diz que a Igreja Católica está podre. Está podre em relação a quem, senhor Mocelin? Se eu mostro para você, para que vocês realizassem a revolução, vocês precisaram de Henrique VIII, de Gustavo Vasa, de Frederico da Saxônia, de Filipe de Hesse, um bando de canalhas, de bandidos, bandoleiros, assassinos, saqueadores. Eu pergunto, a Igreja Católica é podre em relação a quê? Em relação a você, Mocelin, papinha, né? Papinha da seitinha, inspirado pelo Espírito Santo, coluna e fundamento da verdade. Esse pessoal simplesmente cria uma Igreja Católica espantalho. Vamos lá. Tá podre, e os reformadores pregaram uma volta às origens. Porque a volta às origens, porque não tem volta às origens. Volta às origens aonde? Em que ponto existem origens no calvinismo, no luteranismo, depois no anglicanismo, etc. Igrejas estatais, principalmente luteranismo e anglicanismo. Igrejas que têm um caráter visivelmente césaropapista, porque o chefe da igreja é o rei. Onde é que está aí a origem? Onde é que está a origem dos evangelhos, meu filho? Vamos lá. Besterol, besterol, besterol. Em essência, o catolicismo é antibíblico, é anticristão. Olha só que cara muito filha da puta. Então, Mocelin, você vai ter que dizer que a Bíblia é anticristã. Sabe por quê? Porque nós guardamos a Bíblia sim. Eu sei que você, posteriormente, vai negar no vídeo. Você vai inventar as piores baboseiras, porque é muito difícil um protestante encarar o fato de que boa parte do que os protestantes acreditam deve-se à Igreja Católica. Deve-se à Igreja Católica. Agora, dizer que a Igreja Católica é anticristã, a pergunta que não quer calar é, e eu sempre faço isso para um protestante, anticristão em relação a qual seita protestante? Qual seita? Vocês não se entendem nem entre si? Então vamos lá. Em qual seita protestante nós somos anticristãos? Eu já vi protestante maluco que, mesmo mostrando que são 30 mil opiniões diferentes, ou 30 mil seitas diferentes com opiniões disparatadas em que eles não querem se entender de coisa alguma, ainda assim ele diz que a Igreja Católica é a única falsa. São 30 mil verdades contraditórias. Mas vamos lá. Besterol, besterol. Outra mentira católica é, nós somos os primeiros. Logo, nós conservamos a Bíblia. Logo, nossa interpretação está correta. Se este argumento for correto, de que quem veio primeiro está sempre falando a verdade, isso anula a própria existência da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. Por quê? Porque, de fato, quem veio primeiro foram os judeus. Ai, meu Deus do céu. A pergunta que tu não quer calar, senhor Mocelin, é o seguinte. Nós somos primeiros em relação ao quê? Nós somos primeiros no sentido de que existe uma conexão histórica entre a Igreja Católica e a Igreja Apostólica. É nesse sentido que nós falamos. Não estamos falando no sentido de que somos mais antigos que os judeus, que os hindus. Nós somos mais recentes do que todos eles. E veja que você também não analisa um fato evidente. Quando você fala os judeus, você se esquece que os judeus do Antigo Testamento, ou pelo menos a manifestação dos profetas do Antigo Testamento, prenunciavam o Messias, como também prenunciavam a igreja. Então veja que a promessa cristã é muito mais antiga do que o próprio cristianismo. Quando esse cara diz que os judeus são mais antigos, eles têm mais razão, ele está idealizando os judeus pós-destruição do templo, do segundo templo, como autorizados mais do que a própria igreja. Quando ele não está se dando conta que o judaísmo do Antigo Testamento não é a mesma coisa do que o judaísmo posterior que prevaleceu, que foi o judaísmo talmúdico,
que foi o judaísmo dos fariseus, aqueles mesmos fariseus que rejeitaram o Cristo. A antiguidade da igreja implica dizer que a nossa relação com as origens é visivelmente autêntica em relação a qualquer seita protestante. Mas, segundo a lógica dele, essa conexão ininterrupta pode ser invalidada. Baseado em quê? Porque ele reduz o critério da verdade cristã num critério de mera temporalidade. Nós não afirmamos a nossa autenticidade apenas pelo tempo. Nós afirmamos a nossa autenticidade pelo vínculo que nós temos com a igreja primitiva. Nós temos um vínculo real com a igreja primitiva. Nós temos uma sucessão apostólica da igreja primitiva. Nós temos a Bíblia dada pela igreja primitiva. Nós temos tudo guardado pela igreja primitiva. E vocês não têm absolutamente nada guardado. Vocês simplesmente tiraram a Bíblia da igreja católica e simplesmente se tornaram papas da Bíblia. Vocês são intérpretes da Bíblia, vocês são a coluna e fundamento da verdade da Bíblia. Obviamente que Jesus Cristo não deu as chaves do céu a Pedro, deu as chaves do céu ao pastor Mocelin e a inúmeras seitas protestantes. Na verdade, ele pegou um molho de chaves e soltou para todo mundo. Agora todo mundo abre as portas do céu. Basicamente isso. De fato, quem preservou a Bíblia, primeiramente, foram os judeus. Ai, meu Deus do céu, para de falar merda, cara. Para de falar besteira. Primeiramente, quando nós observamos o advento do Antigo Testamento, a Sagrada Escritura nem estava sequer formada. Nem na época de Jesus Cristo havia uma definição formal do cânon bíblico. Nós temos inúmeros segmentos judaicos que tinham várias definições de cânon bíblico. Por exemplo, os saduceus. Aquele grupelho esquisito que Jesus Cristo refutou várias vezes e que os fariseus até ficavam um pouquinho ao lado de Cristo para bater nos fariseus. Os fariseus não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam nem mesmo no messianismo. Por quê? Porque os fariseus, segundo se diz, posso estar errado, mas os fariseus só aceitavam a Torá, eles não aceitavam a Tanar. E veja que essas definições de Tanar, a definição canônica, é uma coisa muito posterior à época de Cristo. Ainda que nós tenhamos certas referências anteriores que possam afirmar, olha, são esses textos bíblicos, etc. Mas até hoje, dentro do judaísmo, o cânon bíblico também é motivo de controvérsia. Porque não existe uma autoridade oficial que afirme que tal cânon bíblico é o certo ou errado no judaísmo. Por exemplo, o judaísmo palestino tem um cânon bíblico diferente do judaísmo da Etiópia. O judaísmo etíope, se não me falha a memória, posso estar errado, ele segue a Septuaginta. Ele segue textos muito próximos do catolicismo. Então veja que dentro do judaísmo, o judaísmo não é essa sopa de letrinhas, sabe? Compacta. O judaísmo é feito de inúmeras tradições orais, de inúmeras facções, e a partir dessas facções havia elementos que os uniam, mas havia muitas diferenças. E numa dessas, quem fez a diferença sobre todas elas foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que concretizou aquilo que as Escrituras do Antigo Testamento prometiam. A saber, a messianidade do nosso Senhor, como Salvador e Redentor da humanidade, e a fundação do novo povo de Deus que é a Igreja. Toda a representação do povo de Deus do Antigo Testamento é, na verdade, a prenunciação da Igreja, que seria uma Igreja universal. Porque estaria aberta a salvação da humanidade. Só que existe um problema. Quando esse cara apela que são os judeus que definem a Bíblia, os judeus não definiram, por exemplo, o Novo Testamento. A não ser que você tenha que admitir que foram os judeus que seguiram a Cristo, a Igreja Católica. Porque os apóstolos eram judeus também. Então nós não podemos basear, não podemos basear na ideia de que os judeus que rejeitaram Cristo, como você está falando, porque você está liderizando os judeus da atualidade, você não está liderizando nem mesmo os judeus do mundo antigo, que são totalmente diferentes do judaísmo moderno. Não é a mesma coisa. Primeiro que é um judaísmo do templo. Já começa por aí. Dentre outras coisas que não caberia aqui falar. Vamos lá. Eles preservaram a Bíblia antes. Se quem veio primeiro está certo, se quem preservou a Bíblia primeiramente está certo, logo os judeus estão certos. Ei, bobão, me diga uma coisa. Os apóstolos eram o quê? Eles eram romanos, eles eram gregos, eles eram persas, eles eram hindus ou eram judeus também? Você parte da pressuposição de que a igreja fosse algo distinto do Antigo Testamento. Quando, na verdade, a manifestação da igreja provém de quem? Provém de um judeu chamado Jesus Cristo, que se manifestou sobre 12 apóstolos,
que também eram judeus, e que os primeiros cristãos eram judeus. Então a sua distinção é falaciosa e artificiosa, porque na verdade a nossa Bíblia não é definida pelo judaísmo. A nossa Bíblia é definida pela igreja cristã, e essa igreja era judia. Só que ela se tornou também judia e gentia. E por que gentia? Por quê? Porque os cristãos judeus queriam converter toda a humanidade e não somente os judeus. É uma coisa tão óbvia, tão elementar, mas a ânsia de negar a legitimidade da igreja é tanta que ele precisa apelar justamente aos judeus que rejeitaram Cristo, ou então antagonizar os judeus com a igreja como se a própria igreja não fosse judia. Que coisa absurda, que coisa bizarra para um pastor protestante. Mas vamos lá. E, segundo eles, a interpretação deles da Bíblia, do Antigo Testamento, é: o Messias ainda não veio, ou seja, para eles Jesus, como Deus, como Messias, é uma fraude. O que é? Meu filho, me diga uma coisa, você está falando uma bobagem tremenda. O que você não entende é que o Antigo Testamento é um livro tanto para os judeus como para a igreja. Ele tá caindo numa heresia chamada marcionista. Ele está dando a entender que o Antigo Testamento não é algo da igreja. Meu filho, os apóstolos eram judeus. Nós herdamos a igreja por causa dos judeus. Agora, se você está dando vazão e afirmando que o Antigo Testamento rejeita Jesus Cristo, ou que a interpretação judaica rejeita Jesus Cristo, resta saber qual é a interpretação judaica que você está falando. Se é a interpretação judaica dos fariseus ou a interpretação judaica dos cristãos. Olha só que nível de maluquice esse cara chegou. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Antigo Testamento não é um texto cristão. Literalmente, não é um texto da igreja. Ele está dizendo o seguinte: ele tá alegando a antiguidade dos judeus para refutar o fato de que o Antigo Testamento é um texto da igreja. Como se a igreja não tivesse herdado o Antigo Testamento e como o Antigo Testamento não fosse justificativa e legitimidade para afirmar a própria igreja. Vamos lá, besteira. Que anula, em essência, o catolicismo. Não, meu filho, a sua argumentação não anula o catolicismo. A sua argumentação anula o cristianismo, porque você está atribuindo aos judeus do Antigo Testamento o mesmo grau de veracidade que os fariseus de hoje. E você está dizendo que o Antigo Testamento não é um texto da igreja cristã. Como se a igreja cristã não fosse judia. Como se a salvação não viesse dos judeus. Como se a igreja não viesse dos judeus. Como se Jesus Cristo não fosse judeu. Só falta o senhor pastor Monselinho afirmar, caindo naquele engodo daquele palhaço ateu lá do Antônio Miranda, ao afirmar que Jesus Cristo era romano. Só falta isso. Vamos lá. E também o cristianismo. E eu estou separando aqui porque para mim uma coisa é o cristianismo verdadeiro, outra coisa é a igreja católica. O cristianismo verdadeiro, segundo o senhor Mocelin, é aquilo que ele inventou de cristianismo. Não é um cristianismo histórico, não é um cristianismo real. Enfim, não é nem um cristianismo bíblico. É o cristianismo do umbigo dele. Basicamente isso. Mas vamos, besteira. A verdade é a seguinte: mesmo que você tenha preservado as obras de Michelangelo, isso não faz de você um artista. O fato de você ter guardado, por exemplo, a prancha do melhor atleta, como é o nome dele mesmo? Me ajudei, o surfista, Kelly Slater. Não faz de você um surfista. Amigo, a sua analogia é uma fraude monumental. Primeiro porque não somente a igreja herdeira do Antigo Testamento definiu o cânon bíblico do Antigo Testamento, porque ela tinha autoridade para isso, porque Jesus Cristo deu autoridade para a igreja fazer isso, como foi a igreja que escreveu os evangelhos, escreveu o Novo Testamento. Então você não pode dizer que a igreja apenas guardou a Bíblia. Ela não guardou a Bíblia. Ela guardou, compilou e escreveu parte da Bíblia. Ela herdou uma parte do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era a manifestação do seu surgimento. A legitimidade da igreja está nas palavras de Cristo, e o Antigo Testamento tem que ser visto como o prenúncio da manifestação da igreja e do próprio Cristo, como também o Novo Testamento foi escrito pela igreja. Nós herdamos o Antigo Testamento porque a verdadeira revelação do Antigo Testamento é a igreja, não é o judaísmo moderno. O judaísmo moderno é a total negação de Cristo. E você está afirmando basicamente um judaísmo que negou Cristo. Se você está afirmando que esse judaísmo que negou Cristo tem autoridade sobre as Escrituras, então você está anulando toda a interpretação do Antigo Testamento do advento de Cristo segundo as Escrituras.
Porque a nossa visão que temos do Antigo Testamento, que prenuncia o Cristo, veio da igreja, não veio do judaísmo moderno. Você não percebeu a imbecilidade que você falou, não, senhor Mussolini? Você não percebeu o absurdo que você falou? Isso mostra que realmente você não tem conhecimento algum do que seja uma igreja. Você não tem conhecimento da história da igreja. Você não tem conhecimento de teologia, cara. Você é um ignorante de teologia. Vamos lá. Besterol. O fato de que quem veio antes significa então que só porque veio antes ele então está falando a verdade? Isso é um argumento que não é racional, né? Não, é racional sim. Da feita que a Igreja Católica vem da sucessão apostólica, então eu prenuncio que a igreja teve continuidade naquela sucessão apostólica, como também na igreja primitiva. Que a igreja não morreu com os apóstolos. Agora, quem eu prefiro acreditar? Numa igreja que tem origem na igreja primitiva ou na igreja do pastor Mussolini que surgiu ontem? Num aventureiro que pegou uma Bíblia e que interpreta o céu Léo, ignorando esses 2000 anos de história. Ignorando, inclusive, que foi essa igreja que ele demoniza, que ele diz que é anticristã e entre outras palavras, que não somente herdou o Antigo Testamento e foi praticamente o testemunho vivo das promessas do Antigo Testamento, como ainda escreveu o Novo Testamento para justamente explicar o Antigo Testamento pela ótica cristã. Mas não, ele prefere apelar aos judeus. E quando ele fala de judeus, ele parte da pressuposição de que os judeus do Antigo Testamento são os mesmos judeus que rejeitaram Cristo. Ora, se os judeus do Antigo Testamento são os mesmos que rejeitaram Cristo, e se a interpretação judaica do Antigo Testamento é verdadeira, então o cristianismo é falso. Não é o catolicismo, é o cristianismo. A igreja cristã é falsa, todos são falsos. Porque a interpretação judaica pós queda do templo, e eu falo da interpretação judaica que rejeitou o Cristo, tem uma outra ótica do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é um texto comum, tanto entre judeus como entre cristãos, com a diferença apenas, claro, das estruturas canônicas, como também da visão que nós temos com relação ao Antigo Testamento. Da feita que esse cara fala esse absurdo, ele anulou o cristianismo. E ele nem se deu conta disso, tão bobo que ele é. Negócio desse. Então não adianta preservar a Bíblia se você a interpreta de maneira completamente incorreta. Claro, realmente, a Igreja Católica durante 2000 anos interpretou a Bíblia de uma forma incorreta. Quem interpreta de forma correta é o pastor Rodrigo Mussolini. São 30 mil seitas protestantes que não chegam a lugar algum com inúmeras interpretações desconexas. Você chega numa igreja e essa igreja diz que o batismo de criança é válido. Você chega na outra igreja ou na outra seita e a seita diz que só o batismo de adultos é válido. Então, quer dizer, aquela igreja, e eu estou falando aqui, igreja que batiza crianças como luterano, calvinista, anglicano, eles estão tudo bem, o batismo dele tem validade, eles não estão salvos. Você não chega, olha, vocês não chegam nem assim nenhum ponto em comum. Como é que 30 mil contradições diferentes, 30 mil divisões diferentes podem julgar o que preserva a unidade e a raiz dessa unidade? Não tem como. Vamos lá. Outra mentira católica é protestantes pregam a livre interpretação. Você pode interpretar do jeito que você quiser, você lê o texto e faz o que você quiser e aquilo que você entender é o que está certo. Na realidade, a gente acredita que quem faz isso é a Igreja Católica. Num concílio eles dizem uma coisa, no outro eles negam o que eles falaram. Então, a gente não acredita nisso, você não vai encontrar. Deixa de mentir, Mocelin. Você é uma das 30 mil seitas protestantes. Para de mentir. Agora você vem com esse papo de que os concílios da igreja se contradizem. Não, não se contradizem. Em pontos de fé e moral, eles são os mesmos. Nós acreditamos nos mesmos dogmas durante 2000 anos. Eu quero que você me cite qual dogma nós deixamos de crer, né, desde a era apostólica. É só pegar autores patrísticos e nós vamos ver que são as mesmas crenças, são os mesmos princípios, são os mesmos sacramentos. Agora, o Mussolini se deu para mentir mesmo. Ele mentiu aqui, mentiu totalmente. Que ele diz, não existe livre exame. Como não existe? São 30 mil seitas protestantes. Cada um pega a Bíblia e diz qualquer coisa que convém na sua cabeça. Inclusive o Mussolini. Esse pessoal precisa fazer uma pirueta verbal para te convencer de coisas completamente absurdas. Vamos lá, besterol. Isso em nenhum escrito de nenhum reformador sério, de forma alguma. Então não cremos na livre interpretação. Nós cremos que, na realidade, esse foi um dos grandes pilares da reforma protestante. Uma volta a uma exegese, a uma hermenêutica correta. Porque ao voltar a uma hermenêutica correta, a uma exegese correta, os reformadores diziam, olha, o sentido do texto é aquele que o autor quis comunicar. Veja uma coisa interessante. Ele toca de exegese e hermenêutica. Cara, nenhum dogma foi criado por hermenêutica e exegese.
O que você está falando é uma coisa completamente doida e absurda. A exegese hermenêutica só está presa a uma atenção textual e de sentido de certas palavras, ou de uma historicidade dessas palavras. Mas isso não pode ser visto fora do conjunto do processo da igreja. Quando nós falamos da Trindade, por exemplo, a Bíblia mesma não explica claramente o que é a Trindade. Aliás, a Bíblia mesmo tem um conceito chamado Trindade. A primeira citação da Trindade foi utilizada por Tertuliano no século III, entre os séculos II e III. Foi Tertuliano que citou, primeiramente, a Trindade, para explicar a Trindade teologicamente. A Bíblia, a exegese, a hermenêutica podem nos ajudar na compreensão de certos aspectos textuais. Mas quem determina, por exemplo, eu vou pegar um caso bem simples. Quem determina o dogma de fé que diz que os textos do Novo Testamento são inspirados? Onde é que a gente tira na Bíblia isso? Onde é que a gente tira na exegese e na textualidade bíblica? A gente não tira, porque não existe. Não existe base bíblica para o cano bíblico. Nós não temos, na Sagrada Escritura, nos 73 livros da Bíblia, nenhuma referência que diga quais textos são inspirados e quais textos não são inspirados. Na verdade, foi preciso uma autoridade extra-bíblica para afirmar, por exemplo, a autoria desses textos bíblicos. Autorias que muitas vezes foram duvidosas. Apocalipse de João, por exemplo, foi um texto que durante muito tempo foi objeto de discussão. Olha só que coisa interessante. Um livro tão importante na estrutura do Novo Testamento. A carta de São Paulo aos Hebreus também foi um texto que foi muito questionado sobre sua autoria. Mas por que prevaleceu a autoria de Hebreus? Por que prevaleceu a autoria de Apocalipse? Porque havia testemunhos da tradição que afirmavam a validade desses textos. Então vejam que a exegese e a hermenêutica não são capazes por si só de fundamentar conceitos de fé e de dogmas. Pelo contrário, nós observamos aí 30 mil exegetas e 30 mil hermenêuticas distintas, cada uma criando e puxando a brasa para a sua sardinha de acordo com a sua convicção pessoal. Isso é o protestantismo. O protestantismo transforma a Bíblia num livrinho de arqueologia, num livrinho de filologia, tal como os humanistas do Renascimento. E é por isso que acabou rachando todos os dogmas. Por quê? Porque não baseado numa tradição, não baseado naquilo que foi guardado durante tempos imemoriais, mas sim numa interpretação fria, isolada, abstracionista e idealizada do texto bíblico. Baseado na ideia de que agora nós vamos buscar a iluminação bíblica através da arqueologia, da paleontologia e não mais das declarações de fé dos apóstolos. E das declarações de fé da igreja, evidentemente, da igreja fundada por Nosso Senhor. Então, veja, como que os reformadores pregaram? Você entende o que você quiser. De forma alguma. De forma alguma. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Mesmo na época de Lutero, já havia segmentos lá, gente metido a interpretar exegese, hermenêutica, o caralho a quatro, inclusive humanistas, que estavam criando as coisas mais malucas. E qual foi a solução para a reforma no que diz respeito à questão da afirmação da autoridade? Foram as confissões. A confissão de Augsburg, a confissão de Westminster, o sínodo de Dort, entre outras coisas. Por que eles criaram confissões? Porque, na verdade, eles queriam aplicar o conceito da autoridade. Só que aqui há um problema, né? Porque quando esse pessoal diz, nós somos inspirados, nós afirmamos em nome da Escritura, na verdade eles estão dizendo, a minha interpretação da Escritura é que é válida. Só que chegava um outro lá, pegava a Bíblia e dizia o contrário. Não, não é a sua interpretação. Segundo a minha hermenêutica, segundo a minha exegese, é outra coisa. E ficavam nisso, nessa briga doida. No final das contas, eu pergunto para vocês uma coisa. Se vocês perguntarem para 99,9% dos evangélicos, protestantes, que seja, eles mal leram qualquer confissão luterana, qualquer confissão calvinista. Salvo, evidentemente, meia dúzia de eruditos, de ursos sábios do protestantismo. Mas fora isso, a grande maioria nem sabe disso. A maioria, inclusive, vai dizer, eu não vou acreditar na confissão de Augsburg, eu só acredito na Bíblia. Eu vou falar isso. Tanto é que a própria igreja protestante excomungou vários hereges.
Cada um poderia interpretar do jeito que quisesse. Eles não poderiam fazer isso? Aqui ele usa outro artifício desonesto. Ele fala a igreja protestante. O que é a igreja protestante? Anglicano é a mesma coisa que luterano. Luterano é a mesma coisa que calvinista. Calvinista é a mesma coisa que batista. Batista é a mesma coisa que unitarista. Sei lá, congregacional, wesleyano, enfim, qualquer coisa. Você acha que é tudo a mesma coisa? Quando ele fala igreja protestante, ele está dando a entender que existe uma unidade entre os protestantes. Não existe isso. O cara é tão picareta que uma hora ele diz que os católicos acreditam numa única verdade que é falsa. Mas ao mesmo tempo, ele está afirmando o seguinte, que 30 mil crenças, as inúmeras, as mais absurdas crenças dos protestantes, entre os quais o livre exame bíblico, porque o protestante tradicional, ele nega o livre exame bíblico, cara, puxando a brasa para a sardinha dele, puxando a brasa para as confissões dele, puxando a brasa para o quê? Para afirmar a autoridade dos reformadores. Só que o problema é o seguinte, a sola escritura, como também o livre exame bíblico, acabaram se investindo contra os próprios reformadores. E eles mesmos nem se entendem. Lutero e Calvino não se entendiam em muita coisa. Mas fica naquela coisa, sabe? Não, a gente não se entende num ponto, mas pode se entender no outro, assim. É uma coisa completamente rarefeita. É frágil. É sem substância. Mas vamos lá. Comungar pessoas, eles apenas diriam, não, você tem uma interpretação e ótimo, não tem problema nenhum, isso aí que você falou, o outro aqui tá tudo certo. Então não existe paralelo nenhum nisso na história. Veja uma coisa. Quando ele fala de excomunhão, sim, realmente, luteranos excomungavam calvinistas, calvinistas excomungavam luteranos, anglicanos excomungavam puritanos, inclusive nas 13 colônias, porque os puritanos fugiram? Fugiram dos anglicanos. Fugiram dos anglicanos. Por quê? Porque a ortodoxia, entre aspas, ou a heterodoxia puritana, era contra a heterodoxia anglicana. Realmente, ele tem razão. Excomungavam os hereges. Os hereges, segundo o quê? Segundo a seita que tomava o poder, né? Reformada. É um negócio que não tem pé nem cabeça. Agora... Não tem pé nem cabeça não. É que você mente, pastor. Você está mentindo. Você está mentindo. Vamos lá. A questão é a seguinte, né? A Igreja Católica, ela prega que ela é a detentora da interpretação, que ela é a dona da Bíblia, que ela é dona também, inclusive, aí, por consequência, da alma de cada um. Não, na verdade não é a igreja que fala isso. É a própria Bíblia que fará isso. Quando a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja, que ele dá o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, quando ele diz para os apóstolos que eles têm o poder de perdoar e de reter, ou então que os apóstolos falam em seu nome, nós estamos vendo aqui, a igreja fala em seu nome, porque os apóstolos são chefes da igreja. E nós temos que entender que a igreja é corpo místico. Ele não entende a igreja no sentido teológico. Ele acha que a igreja é uma instituição humana. Ele praticamente rebaixa o estatuto da igreja, o status da igreja, a uma mera aglomeração de pessoas que têm algumas convicções que eles acham que são verdadeiras, mas que não têm nenhuma conexão de unidade de fé. E quando nós falamos de unidade de fé, nós temos que falar de unidade de fé não somente entre as pessoas ao redor, mas também temos que falar de uma unidade de fé também até a ancestralidade da igreja primitiva. E quando falamos da igreja primitiva, nós não podemos falar somente da igreja primitiva parando na igreja primitiva, mas em todos esses 2000 anos de história, onde é que estava o ensino da igreja primitiva? Porque ele está afirmando o seguinte, que da era apostólica até 1500, a igreja deixou de ser cristã. Então, se a igreja deixou de ser cristã, onde é que estava o cristianismo? Onde poderíamos reconhecer o cristianismo nesses 1500 anos de história? Ou seja, o cristianismo acabou. Jesus Cristo fracassou na sua promessa de que assistiria a sua igreja até o final dos tempos, ou que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja. Veja, ele fala igreja. E aqui ele está dando a entender claramente que a igreja é um elemento de autoridade. E quando a igreja reivindica esse poder sobre as almas, sobre a salvação das almas, ela está simplesmente cumprindo aquilo que Jesus Cristo deu a ela, esse poder de ligar e desligar. Se a Bíblia diz que a grama é verde, mas a Igreja Católica diz que é rosa, acabou o debate. Aí que tá. Você é que está criando um falso paralelismo entre contradição da igreja e da Bíblia. Porque, na verdade, o protestante, ele pode dizer que a grama é verde, pode dizer que a grama é azul, pode dizer que a grama é rosa, pode dizer que a grama é vermelha, pode dizer que a grama é branca, e vocês acham que isso é perfeitamente natural. A igreja não, a igreja tem base para afirmar isso. Aliás, a sua própria Bíblia, que diz que a grama é verde, é uma criação da igreja. E vamos provar isso. Vamos ver o comentário idiota dele.
um padre famoso aí, quer dizer, nem sei se o padre é tão famoso, mas o vídeo dele é muito famoso. Ele diz assim: se você diz, você católico, onde está isso na Bíblia? Convença-me. Pronto, você já se tornou um protestante. Tá vendo? Sim, se tornou um protestante. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos na sola escritura. Nós sabemos que existe uma tradição oral, nós sabemos que existe um magistério que ensina o que é a escritura, como ela foi consolidada, como nós devemos entendê-las e etc. Nós não acreditamos na ideia de que a escritura está isolada de todo um conjunto de ensino chamado igreja. Essa que é a diferença. E o padre, eu acredito que seja o padre Paulo Ricardo, ele está certo. Vendo, a igreja católica, você não tem que te convencer de nada. Não precisa. Você cale a sua boca e ouça o que a gente está falando. É basicamente isso. Ô, Mocelim, quer que eu prove que você é idiota falando uma coisa dessa? Você devia ler a patrística. Se você acha que a igreja não quis convencer ninguém, com teólogos do quilate de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio de Milão, de Tertuliano mesmo, apesar de Tertuliano ter dado problemas, São Irineu de Lyon, você acha que esse pessoal não argumentava, não justificava e não explicava a doutrina cristã? Você acha que simplesmente era só critério de autoridade e acabou? Você acredita nisso? Você acha que um São Tomás de Aquino, quando ele refletia sobre a fé, sobre a relação da fé e da razão, a relação da fé e da ciência, entre outras coisas, você acha mesmo que ele não debatia com ninguém? Você acha mesmo que ele não refletia como explicar a doutrina cristã? Na verdade é o seguinte, o que me parece é que o Mocelim é um libertino teológico e ele acha que tudo que contraria essa libertinagem teológica é aceitável, justamente porque ele é pregador do livre-exame, basicamente. Na dieta de Worms, Lutero foi chamado a negar o que ele acreditava. E ele disse o seguinte: prove-me na Bíblia pela razão clara, e aí ótimo, sem problema algum, se você provar na Bíblia o que você está falando, e o que já desfaz a ideia da livre interpretação. Lutero está dizendo: não, vai que eu estou errado, eu estou interpretando incorretamente, mas me prove no texto bíblico. Veja, me prove no texto bíblico, ou seja, o texto bíblico já determinado por Lutero. Lutero não era idiota o suficiente para saber que a igreja tinha uma tradição oral e que qualquer católico sabia, pelo menos um católico erudito sabia, que a própria escritura é subproduto dessa tradição oral. Então Lutero estava sendo desonesto para manipular as escrituras contra a igreja. Porque nem Lutero, em toda a sua vida, conseguiu provar que a escritura é a única fonte inerrante de fé. Ele nunca provou isso. Aliás, não existe nenhuma citação bíblica que fale isso. Se nós analisamos de fonte inerrante da fé, a tradição é fonte de fé, fonte infalível de fé. Vide, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nós observamos: guardai as tradições que vos ensinamos por oralidade ou escritura. Ou seja, ele está colocando a oralidade e a escritura no mesmo plano. Ou então, quando se fala que a igreja é coluna e fundamento da verdade, isso também é bíblico. E sendo bíblico, basicamente está afirmando o quê? A autoridade da igreja infalível. Então Lutero era um pilantra. Lutero era um sem vergonha. Era um completamente louco. Sem provar, com base na Bíblia, em razão clara, eu nego o que eu estou dizendo. Tá, me prova na Bíblia onde é que está o cano bíblico. Você não vai ter resposta. Me prova na Bíblia a palavra trindade. Não está na Bíblia. Existem muitas coisas que não estão na Bíblia, que não podem ser definidas pela Bíblia, e nem a Bíblia se coloca nessa situação. Essa que é a grande questão. Que está, o que de fato é mais me faz protestante. A gente podia falar, por exemplo, das imagens, que eles dizem: não tem idolatria, não. É óbvio que tem no meu vídeo, Por que não sou católico, é um vídeo maior. Assista, eu falo um pouco sobre isso. Ele não sabe nem o que é idolatria. É aquele tipo de burrice protestante de achar que, por exemplo, você prestar culto a uma imagem é a mesma coisa que você achar que aquela imagem é deusa. Não é a mesma coisa. Se eu, por exemplo, tenho uma foto de uma mulher que eu amo e eu presto culto a essa foto, eu não estou dizendo que ela é divina. Eu estou dizendo que eu admiro aquela pessoa. Se eu tenho a foto, sei lá, de um santo da Igreja Católica na minha casa, é porque eu admiro aquela pessoa. Eu tenho reverência àquela pessoa e coloco a imagem dela como o quê? Um sinônimo de reverência. Mas eu não estou atribuindo a ela nenhuma divindade, nenhum poder divino. E, inclusive, quando nós falamos de intercessão dos santos, está a palavra intercessão. Os santos são intercessores de milagres. Mas eles não realizam por si mesmos, como os apóstolos também não realizavam por si mesmos. Eles eram instrumentos de Deus para realizar os milagres. Como os santos, rezando no céu, e nós temos que entender que a eclesiologia católica acredita numa igreja espiritual, e essa igreja espiritual está ligada a nós pela igreja terrena, pela igreja militante. Ou seja, nós temos a igreja militante terrena e a igreja triunfante no céu. Todos nós estamos orando entre si. Isso está em Apocalipse. Veja Apocalipse do capítulo 5 ao capítulo 8. Está lá a igreja triunfante e a igreja militante. Vamos lá.
Tem um monte de coisa que é fácil de refutar. Mas assim, o que mais me o protestantismo, que na minha opinião é simplesmente uma volta à escritura, Não, o que te atraiu o protestantismo foi a vaidade, a arrogância, a soberba, só isso. É justamente essa questão do sola escritura. Sola escritura declara que a nossa única regra de fé é a Bíblia. O livro que tem a chancela do próprio Cristo. Há quase 300 citações formais de Cristo, chamando o Antigo Testamento de palavra de Deus. Isso não quer dizer absolutamente nada. Jesus Cristo citava as escrituras, mas não escreveu absolutamente nada em vida. Se ele não escreveu absolutamente nada em vida, é porque ele nos deixou uma tradição oral. Ele não deixou uma escritura. Já começa por aí. Segundo ponto, Jesus Cristo, em todas as suas citações, não nos dá referências, por exemplo, do cano bíblico. Não dá. Existem livros, por exemplo, que ele não citou na Bíblia. Ele cita livros que se referem muitas vezes à sua própria messianidade. Mas ele mesmo não cita todos os textos da Bíblia. Simples assim. O Novo Testamento, ele foi escrito pelos apóstolos, escolhidos diretamente por Cristo, que receberam diretamente de Cristo a mensagem. Esse sempre foi o critério aí de canonicidade. Não, seu idiota. Vamos lá. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento onde? Na igreja, pela igreja, e eles eram a igreja. Olha só a forma como ele força a barra. Ele força a barra para negar uma coisa que é tão muito óbvia, né? É muito evidente. É muito evidente. Os caras fazem um contorcionismo mental para dizer que os apóstolos não eram da igreja, que os apóstolos não participavam da igreja, que os apóstolos não receberam os dons do Espírito Santo para o quê? Para dar continuidade à missão da igreja. Ou seja, a gente tem a chancela do próprio Cristo aqui, que declara que e chama a Bíblia de a palavra de Deus. É o Cristo dizendo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, não. O Antigo Testamento. Porque a Bíblia implica não somente o Antigo Testamento, como o Novo Testamento. Pelo menos a Bíblia cristã. Tá? A Bíblia cristã. Então veja que quando Jesus Cristo cita as Escrituras, em nenhum momento somos contra as Escrituras. Evidentemente que as Escrituras servem de parâmetro para a fé cristã, mas ele não é o único parâmetro. Os textos da Escritura não são os únicos parâmetros. Como a própria Bíblia diz que não são. Como a forma como entendemos a Bíblia não foi bíblica. Foi extra-bíblica. Foi a igreja. Mas vamos lá o besterol, pessoal. Não somos nós, é o Cristo. Então a Bíblia é sem erro. E os católicos acreditam nisso também. Como então, na crença católica, a Bíblia ela é inferior à igreja? Não, a Bíblia não é inferior à igreja. A Bíblia é ensinamento da igreja. É diferente. A Bíblia é ensinamento da igreja, a tradição é ensinamento da igreja, o magistério é ensinamento da igreja. Por que é o magistério? O magistério é o magista, é o professor. É o episcopoi. Episcopoi também é no sentido de ensinar, é como se fosse o professor. É claro que a Bíblia só existe em função da igreja. Só existe em função da teologia cristã. E não o contrário. Eles dizem, não, a igreja que gerou a Bíblia, dizem eles, então a igreja é maior. Não foi a igreja que gerou a Bíblia foi gerada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Aqui ele faz uma confusão mental. Ele confunde Bíblia com palavra de Deus. Não, pera lá. O que Jesus Cristo escreveu para dizer que o que foi pregado por Cristo é a Bíblia? Não tem o menor sentido o que você está falando. Primeiro que quem fundou a igreja não foi a Bíblia. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Esse idiota está dizendo que foi um livro que fundou a Bíblia. Não, meu filho, não foi. Foi Jesus Cristo, através de suas palavras, através do que? Inclusive mandando o Espírito Paráclito, o Espírito Santo, para inspirar os apóstolos e conduzir os apóstolos para que eles não errassem. E não somente os apóstolos, mas a igreja não errasse durante 2000 anos. É isso que nós temos que entender. Quando nós falamos que a igreja tem assistência do Espírito Santo, é que dentro dos erros humanos, dentro das incongruências humanas, dos maus papas, maus bispos, maus padres, maus leigos, nós teríamos sempre a assistência do Espírito Santo para nos orientar. E além da assistência do Espírito Santo, nós temos também um conjunto de tradições, como um conjunto de referências que está na Sagrada Escritura, que está no magistério, que está na tradição, que nos orientam e nos conduzem a não errar. Porque são verdades de fé e são verdades infalíveis. E que a igreja se arroga dessa infalibilidade justamente porque a assistência do Espírito Santo dá isso a ela. Então esse cara faz uma confusão. Desde quando a pregação de Cristo necessariamente é a Bíblia? A pregação de Cristo foi guardada pelos apóstolos e depois na igreja foi escrita a Bíblia.
Então, na verdade, a igreja deu origem à Bíblia. Por que a igreja deu origem à Bíblia? Porque o entendimento do cânon do Antigo Testamento, como também os textos do Novo Testamento, foram determinados, foram decretados e parcialmente escritos pela igreja. Ou seja, o entendimento que nós temos do Antigo Testamento é da igreja. O entendimento que nós temos do Novo Testamento é ensino da igreja. Ou seja, a igreja ensinou tanto um lado como o outro. E compilou, e decretou. Isso aqui é inspirado. Isso aqui é válido. É válido porque há um testemunho de fé da igreja e dos apóstolos e que foram repassados de geração a geração e que estão sendo guardados até hoje. Morreu. É a palavra de Deus, a pregação do evangelho, que fez surgir o povo de Deus. Aqui, ó, ele está falando uma confusão doida. Palavra de Deus, evangelho, escritura. Não são a mesma coisa. Não é a palavra de Deus que criou a igreja, meu filho. É o Cristo que criou a igreja. E se nós entendermos como Cristo, palavra de Deus, aí sim eu vou concordar. Mas você não está dizendo isso. Você está dizendo que o texto bíblico criou a igreja. Não foi assim. Não é a mesma dinâmica que você faz de pegar uma Bíblia, criar uma pseudo-doutrina e criar uma igreja. Não foi assim. Pelo contrário, se nós entendemos a palavra de Deus como é entendida na Sagrada Escritura, nós temos sim, a palavra de Deus é o que está contido na Escritura, a palavra de Deus é o que está contido na tradição, a palavra de Deus é a própria manifestação da igreja, porque a igreja também está envolvida pelo Logos, é o corpo místico de Cristo, como também a palavra de Deus é o próprio Cristo. Está no primeiro capítulo de João. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo estava em Deus e era Deus. Verbo aqui é palavra. Palavra, Logos. Tá? Logos. O Logos divino está na Escritura. O Logos divino está na manifestação da encarnação do verbo e do próprio Cristo. Como o Logos divino está também na fundação da igreja e também na perpetuação e manutenção da igreja. Simples assim. Igreja. Então a Bíblia ela é perfeita, ela não tem erro, e os católicos creem nisso também. A igreja não, a igreja tem erros. Os pastores, o padre e o papa têm erros. Então... Não, meu filho, pera lá. Você não sabe o que é igreja para afirmar isso. Primeiro porque existe a igreja corpo místico e existem os fiéis. Sim, os fiéis individualmente são pecadores, mas a igreja, a inspiração que ela guarda é perfeita. Porque se a inspiração da igreja não fosse perfeita, a Bíblia não seria perfeita. Você só pode alegar a inerrância das Escrituras ou então a infalibilidade das Escrituras porque aquela entidade que decretou essa infalibilidade também é infalível. Nós não teríamos os evangelhos, nós não teríamos o cânon bíblico se não houvesse também o gozo da infalibilidade nos assuntos de fé e moral da igreja orientada e inspirada pelo Espírito Santo. O que nos impede de corromper a igreja é o Espírito Santo. O que nos impede de corromper a igreja é a nossa lealdade e o nosso compromisso com tudo que foi ensinado pela igreja. E isso estou falando aqui no caso nos assuntos de fé e moral. Tudo que foi ensinado nos assuntos de fé e moral, nós somos leais. E nós guardamos com afinco. Se nós analisarmos os mártires da fé cristã, eles não morreram por um livro chamado Bíblia. Eles morreram por Jesus Cristo. Eles morreram pela igreja. Eles morreram por amor à igreja. Porque os primeiros cristãos entendiam a igreja como corpo místico. Se eu estou na igreja e eu estou embebido pela graça divina na igreja, então eu estou dentro do corpo místico e Cristo me orienta junto com o auxílio do Espírito Santo. É simples assim. Vamos lá. Como que uma instituição que tem erros, e eles concordam com isso, pode ser maior que um livro que é inerrante, que não tem erro? Isso aqui é uma complicação, porque primeiramente, isso aqui é uma petição de princípio. Primeiro porque você resta provar se a Bíblia, porque ela é inerrante. Então me explique, como uma igreja falível deixou um texto infalível? Então nós temos que pressupor que os apóstolos, que são homens, são falíveis. E se são falíveis, logo, os evangelhos são falíveis. Paulo de Tarso era um homem, era um pecador. Então podemos dizer também que as cartas de Paulo são falíveis. Das duas, uma. Ou nós pronunciamos a ideia de que, quando a igreja foi fundada por Jesus Cristo e orientada pelo Espírito Santo, existe na igreja o gozo da infalibilidade nos assuntos de fé moral, ou não existe. Se não existe infalibilidade no ensino da igreja e no papel que lhe cabe da igreja, ainda que com pecadores, ainda com pessoas falíveis, se nós não pronunciamos a ideia de que o Espírito Santo orienta pessoas falíveis a
revelarem coisas infalíveis, então nós podemos dizer que nem a Sagrada Escritura pode ser afirmada como infalível. Das duas, uma, ou se afirma que a igreja que deu fonte à Bíblia goza de infalibilidade, e nós estamos falando da infalibilidade não somente da questão do que foi escrito no Novo Testamento, mas também o que foi compilado no Antigo Testamento, como nós compreendemos no Antigo Testamento, que é diferente dos judeus, que é diferente de outros segmentos, ou então simplesmente nós temos que duvidar até mesmo da Bíblia. Simples assim. Então é um negócio absurdo. Então não faz sentido nenhum. Lutero, inclusive, quando ele foi chamado na Dieta de Worms, ele disse, olha, seus concílios são cheios de contradições. Vamos falar, por exemplo, de uma, a infalibilidade papal. Ou seja, o Papa, quando fala ex-cátedra, da cadeira sobre fé e moral, ele é infalível. Essa é a crença católica. Mas olha que coisa interessante. Então, se a gente achar um concílio, um Papa falando ex-cátedra, uma coisa, e um outro Papa falando outra coisa, a gente já joga por terra a ideia da infalibilidade papal. Enfim, então vamos lá. Em 1713, o Papa Clemente XI publicou a bula Unigênitos, que condenava as 101 teses do jansenismo. O jansenismo dizia que, por exemplo, que a leitura da Bíblia deveria ser para todos. A gente nem tá dizendo, nossa, o jansenismo era correto. Não é isso. Mas enfim, o jansenismo dizia que a leitura da Bíblia era para todos. A Igreja Católica condenou isso na sua tese de número 80. Este foi um ensino considerado infalível, ou seja, foi ex-cátedra que a Igreja Católica, o Papa, ele falou, olha, o jansenismo está errado, isso aqui, ó, a tese 80, nós rejeitamos, melhor dizendo, nós rejeitamos a ideia de que a leitura é para todos. Isso não pode. A leitura da Bíblia ser para todos? Não pode. Isso foi ex-cátedra, e gozou da concordância dos bispos dispersos na Igreja. Ou seja, o Papa considerou uma heresia que todos os crentes leram a Bíblia? Não pode. Isso é heresia. Veja uma coisa interessante. Vamos analisar a questão da bula Unigênitos de 1713 e que esse sujeito aí está dizendo que é uma heresia, é uma contradição dos papas, né? Nós temos aqui o Papa Clemente XI, 1713, né? É útil e necessário em todo tempo, em todo lugar, em toda espécie de pessoa, estudar e conhecer o espírito, a piedade e os mistérios da Sagrada Escritura. Olha só, observe uma coisa aqui no artigo 79. Ela tem uma sutileza que, a princípio, que é que vai negar realmente o acesso às Escrituras? Teoricamente, seria válido. Só que ele está dizendo o seguinte, é útil e necessário em todo o tempo. Você acha mesmo que é necessário para a sua salvação você ler toda a Escritura? Tá? Você estudar as Escrituras? A grande maioria da humanidade não estuda as Escrituras, nem os protestantes estudam as Escrituras. O que eles fazem muitas vezes, eles copiam, eles macaqueiam versículos desconexos de certos pastores protestantes, tá? E quando não fazem isso, ficam criando juízos particulares sobre a Escritura. Em outras palavras, nós estamos percebendo aqui que existe uma sutileza do erro. E isso sem prejuízo do fato que nós estamos falando de uma época, 1713, em que a maioria da população da Europa nem lia. Na verdade, a maioria da população da Europa, e não só da Europa, mas na verdade a maioria da humanidade não lia. Então, o que essa afirmação está fazendo é que a salvação está condicionada ao grau de conhecimento que você tem da Escritura. Só que a igreja diz o contrário. Você não precisa ser um erudito da Escritura. Você não precisa nem mesmo ler toda a Escritura. Você precisa seguir o que a igreja te ensina, inclusive segundo a ótica da Escritura. E a grande maioria das pessoas vivia assim. Vivia segundo os sacramentos, vivia segundo as orientações de quem de fato sabia e de quem de fato agia com responsabilidade segundo as Escrituras. Porque partindo dessa leitura é que nós vemos aberrações daquele pedreiro que leu o livro de Oséias e achou que tinha que adulterar e dormir com a mulher do amigo dele ou do fiel dele lá, o pastor. Ah não, mas está dizendo aqui que é adultério. Aí o jornalista falou assim, não é adúltera. Quer dizer, por um acento ele pecou contra o matrimônio ou contra a castidade. Tá? Então veja uma coisa. Quando a igreja muitas vezes restringe o acesso à Bíblia, ela não está aqui querendo proibir o entendimento das Escrituras. Ela está proibindo o entendimento errôneo sobre as Escrituras. Porque realmente nem todas as pessoas estão preparadas para ler as Escrituras por conta própria, como de fato é o que está dito aí. É útil e necessário. É necessário você ler a Escritura? Então se você for analfabeto, você está ferrado. Você está ferrado, porque a igreja te exige bem menos. Simplesmente você tem que seguir os sacramentos da igreja, seguir as homilias, seguir as orientações de pessoas que realmente são mais sábias do que você. Outra coisa aqui, né? A leitura da Sagrada Escritura é para todos, né? E a igreja condena isso. Quando a igreja está falando isso aí, é o seguinte, você vê que todos esses artigos, eles têm uma contextualização. Será que a leitura da Sagrada Escritura é para todos mesmo? Será que todas as pessoas têm capacidade de ler as Escrituras de uma forma tão autônoma como está dito aqui? Sendo útil e necessário? Será que é necessário você ler as Escrituras para você se salvar?
Então, como já dizia o filósofo Gustavo Bueno, um filósofo espanhol, inclusive materialista, ele era ateu, materialista, mas só que ele era admirador da igreja, paradoxalmente, tinha que ser realmente um espanhol para ser um ateu e admirador da igreja ao mesmo tempo. Ele dizia o seguinte, que se dependiera para a leitura das escrituras, então os analfabetos estariam jodidos, eles estariam fudidos. Ele falou literalmente assim, ele disse que os analfabetos estariam fudidos, literalmente, não teriam salvação, a salvação estaria nos eruditos bíblicos. Basicamente isso. Outra coisa, a santa obscuridade da palavra de Deus não é para os leigos um motivo para dispensar-se da sua leitura. Ora, quando você fala da obscuridade da palavra de Deus, e mesmo com obscuridade você tem que ler a Escritura, então existe a grande chance de você ter uma leitura errada das Escrituras. O dia do Senhor deve ser santificado pelos cristãos com leituras piedosas, sobretudo das Escrituras Sagradas. E é condenável querer tirar o cristão desta leitura. Veja, aqui nós temos uma tendência tipicamente protestante de pressupor que a Escritura se torna o epicentro e ao mesmo tempo diminuindo a autoridade da igreja. Então nós temos que entender que essa bula papal tem uma circunstância, o combate ao jansenismo. E o que é o jansenismo? O jansenismo é uma doutrina que foi desenvolvida por um bispo católico chamado Jansen, ou Jansenius, e esse bispo pregava uma espécie de calvinismo católico. E essa bula condenou principalmente aquele pessoal chamado Port-Royal, que um homem de um gênio tão brilhante como Blaise Pascal seguia. Se vocês observarem o livro dos pensamentos de Blaise Pascal, os Pensées, né, os pensamentos, que é um clássico da literatura francesa, vocês vão observar, por exemplo, que Pascal é um homem muito pessimista. E esse pessimismo é tipicamente jansenista, porque o jansenismo se embebedou pelo calvinismo, tá? Se embebedou pelo calvinismo. Então, aqui não é uma condenação total à leitura da Escritura, mas uma condenação à ideia de que o fato de você ler a Escritura é um elemento essencial para a sua salvação. E isso numa época em que as pessoas, a sua grande maioria, não lia. Então quer dizer o seguinte, olha, para você ser salvo, você tem que ser alfabetizado. Se você não for alfabetizado, tchau, tchau, querida. É essa a retórica desse pessoal jansenista. E, inclusive, protestante, diga-se de passagem. Vamos lá. Ele fez isso foi ex-cátedra, de maneira infalível, os bispos concordaram, e mais, os bispos que resistiram a isso foram excomungados em 1718. Mas olha que coisa interessante, num concílio um papa disse, o crente, todo mundo lê a Bíblia? Absurdo, não pode, heresia. Mas aí, num outro concílio do Vaticano II, a Igreja Católica afirma, é preciso que tenha acesso à Escritura Sagrada, que o acesso à Escritura Sagrada seja amplamente aberto aos fiéis. Ou seja... Veja uma coisa, nós temos aí duas contextualizações que ele ignora frontalmente. Primeiramente, a bula Unigenitus não está condenando a leitura das Escrituras. Está condenando o condicionamento da salvação pela leitura das Escrituras. Então é verdade que quando se fala que é útil e necessário ler, é útil e necessário ler as Escrituras, você tem que ler as Escrituras de Gênesis até Apocalipse. Você acha realmente que uma pessoa muito humilde, que não tem muita criatividade, não tem nada, você acha que ele precisa ler tudo isso para ser salvo? Só que o propósito salvífico católico é muito mais simples que isso. Seguir os sacramentos. O que significa seguir os sacramentos? Significa seguir os sinais da graça que Jesus Cristo nos deu através da igreja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, seguir a fé católica. Seguir o quê? O que é aquilo que a igreja ensina. Então você não precisa ser um exegeta, um erudito ou coisa parecida para se salvar. E quando, por exemplo, no Concílio Vaticano II se fala da valorização da leitura das Escrituras, em toda a história da igreja, a fé católica valoriza as Escrituras, valoriza a sua leitura, a sua compreensão. O que não valoriza é o livre exame, porque o que a bula Unigenitus está condenando é uma concepção de leitura bíblica que leva ao livre exame, que leva ao erro. E vejam que na liturgia da palavra da missa, você tem conhecimento das Escrituras por oralidade. A maioria dos católicos era conhecedora das Escrituras assim. Não brincando de erudito num gabinete fechado, revogando dogmas, ou então decretando dogmas conforme os seus caprichos exegéticos ou então hermenêuticos. Isso não tem o menor sentido. Num concílio, ali, falando sobre fé, o Papa fala, olha, não pode ter leitura da Bíblia para todo mundo. Aí vem um outro concílio, e a Igreja Católica, e o Papa fala, olha, a Bíblia tem que ser para todo mundo tem que ler a Bíblia. E tem mais. Não é isso. Primeiro que o texto Unigenitus, existe um contexto para ele afirmar que aquele conceito é errôneo. Porque
o que está se enunciando a condenação ali é de uma leitura irrefletida e do livre exame. Ou seja, você não pode ler a Bíblia sem preparo para ler a Bíblia, como também você não pode ler a Bíblia sem o auxílio da Igreja Católica, já que ela é a verdadeira depositária da fé. Vamos lá. Mas o próprio catecismo católico diz assim: a igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo pela leitura frequente das divinas escrituras. A gente tem mais contradições aí. Por exemplo, o Papa Bento II, ele disse: olha, o segundo casamento era válido. Aí o Papa Pio XII disse: tem válido. A igreja católica, o Papa vai lá e condena a Joana d'Arc, diz: bruxa. Aí vem um outro Papa e diz: santa. Clemente. Veja uma coisa interessante aqui. Ele está dizendo que um Papa condenou Joana d'Arc? Ô Mocelin, vá ler a história de Joana d'Arc. Primeiramente, o que aconteceu com Joana d'Arc foi um processo totalmente viciado, manipulado pelos ingleses e pelos borgoneses, em particular o bispo Cuchon, que era um bispo corrupto, que era um bispo ligado aos interesses ingleses, e os ingleses fizeram um processo farsa contra Joana d'Arc, justamente para desmoralizá-la e desmoralizar a sua própria santidade. O que a Santa Sé fez com Joana d'Arc, isso 20 anos depois de sua morte, absolvendo-a das acusações, foi um ato de justiça. Foi um ato de justiça. Não existe nenhuma contradição da igreja, foi justamente o contrário. Foi a afirmação da coerência e do senso de justiça da igreja de perceber um processo completamente corrupto, completamente viciado para destruir uma pessoa. Joana d'Arc foi absolvida. Eu não sei que história é essa de casamento, de matrimônio aí, porque esse pessoal pega... Vocês já perceberam que eles já pegaram um texto de 1713, eu acho que deve ser o livro do Dentzer, eu não acredito que eles tenham esse livro. Eu tenho o livro do Dentzer. O Dentzer é uma compilação canônica de tudo quanto é texto desde os primórdios do cristianismo. Mas vamos lá. Esse pessoal pega um texto desencontrado, descontextualiza o texto e começa a falar um bocado de besteira, tá? E veja, a questão do casamento indissolúvel é uma constante dogmática na igreja. Não conheço nenhum papa que tenha refutado esse dogma. E se refutar esse dogma, ele começa a ter o risco de ser chamado de herético. Mas esse pessoal é assim. Esse pessoal usa desses expedientes palhaços para querer desmerecer a igreja, inclusive com esse título de dizer que a igreja proibiu a leitura do povo. Proibiu tanto a leitura do povo que o primeiro livro a ser impresso na Europa foi basicamente a Bíblia. Imprimir um livro no século XV, e veja que a imprensa fez uma grande revolução na comunicação, seria, por exemplo, como se eu publicasse hoje algo na internet. E esse estúpido não entende uma coisa muito básica. A maioria da população não sabia ler. Nada impediria, por exemplo, que uma pessoa mal intencionada, pegando a Sagrada Escritura, comece a fazer uma interpretação completamente desencontrada e absurda. Como de fato nós vemos nas igrejas evangélicas. O pastor lá que dormiu com a obreira, com a fiel da igreja dele, porque ele achou que interpretou a faculdade de adulterar segundo a Bíblia, não é uma interpretação completamente porca de uma pessoa despreparada e que de fato a igreja condena esse tipo de leitura? A resposta é um sonoro sim. Como você tem inúmeros concílios regionais, por exemplo, vamos pegar o caso dos cátaros. Os cátaros estavam subvertendo a compreensão da fé cristã, subvertendo a compreensão da Sagrada Escritura. E o concílio, um concílio regional, acho que foi o concílio de Toulouse, não me lembro agora, simplesmente condenou o fato da Bíblia estar na mão dos hereges. E proibiu que qualquer leigo tivesse uma Bíblia na mão. Por quê? Por causa das suspeitas de heresia. Porque eles pegavam a Sagrada Escritura e interpretavam a Sagrada Escritura de uma forma porca. E a igreja, como zelosa da verdadeira fé e da verdadeira ortodoxia, proibia esse tipo de leitura. E com razão. Porque se os cátaros predominassem, o que aconteceria com a cristandade? Ela definharia. Você tem uma doutrina que prega um dualismo, afirmando que existia um Deus que criou o espírito e um Deus que criou a carne. E o Deus é um Deus do mal, é uma espécie de um maniqueísmo dualista. A loucura do catarismo era essa, de negar, inclusive, a validade da própria criação. E por que a igreja permitiria que uma heresia tão perversa como essa subvertesse a ordem social? Como, aliás, o jansenismo também era uma heresia. E assim sucessivamente. O que a igreja proíbe não é a leitura da Bíblia. O que a igreja proíbe é a leitura porca da Bíblia. Vamos lá. O 14º acabou com os jesuítas. E aí Pio VII restaurou-os. Então, assim... Não, mas o que tem a ver a dissolução da Companhia de Jesus
e a restauração da Companhia de Jesus com dogma de fé. Não tem nada a ver. Ele faz uma confusão achando que os católicos acreditam que tudo que o Papa faz é infalível. Tá? Tudo que o Papa faz é infalível. A infalibilidade papal só está atrelada a questões de fé e moral, e só. Questões políticas, questões administrativas, por exemplo, se o Papa achar que a ordem X tem que deixar de existir por razões de conveniência ou de interesse da igreja, aquilo ali não tem nenhuma questão de dogma de fé. E isso porque os jesuítas foram duramente perseguidos, até mesmo pelos jansenistas. Os jansenistas foram os maiores inimigos dos jesuítas, né? Inclusive, por influência do jansenismo, nós temos o Marquês de Pombal, que fez aquela campanha sórida, destruindo os jesuítas em Portugal e na Europa. E veja que a campanha anti-jesuítica começa na França. Começa com os jansenistas, que eram aliados do rei da França, contra a igreja. O sonho do jansenista era criar uma igreja galicana, uma igreja francesa separada de Roma. Então, temos que entender todos esses contextos históricos para entender por que a igreja, em alguns pontos, proibia a leitura. Mas proibia a leitura de uma forma circunstancial, porque a leitura estava errada. Não porque ela queria esconder a compreensão do verdadeiro entendimento da Bíblia. Muito pelo contrário. Mas vamos lá. Só isso a gente já mostraria que há contradições. Mas, pastor, Lutero e outros pastores erraram. E até falaram absurdos. Sim, mas nós nunca afirmamos que a nossa fé é baseada no que eles dizem. E nunca dissemos também que eles são maiores que a Bíblia. E quando eles falam ex-cátedra, eles são infalíveis. Não, de forma alguma. Peraí. Quando você fala da sola escritura, da sola graça, da sola fide, da sola deo gloria e entre outras coisas, você está pressupondo infalibilidade das argumentações luteranas, ou então calvinistas. Então é interessante como o protestante joga para a plateia, né? Ou seja, por um lado, eu considero, porque eu sou a coluna da verdade, sou o fundamento de tudo, sou a casa do Deus vivo, eu decido se Lutero está certo ou Lutero está errado. Não é o próprio Lutero. Não é o próprio Lutero que tem que me afirmar que está certo. Eu que tenho que me convencer e, portanto, todas as verdades estão sujeitas ao meu juízo particular. Esse é o primeiro ponto. É por isso que o protestantismo não tem continuidade. Ou os protestantismos, porque o protestantismo é uma pluralidade de seitas rivais, entre outras coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, claro, evidentemente que algum ponto da reforma eles seguem, mas só que é aquela história. Se você não confia absolutamente em Lutero e Calvino, então por que você confiaria absolutamente na reforma? Só porque você tem bronquinha com a igreja? Só porque você catalisou os estereótipos ridículos que o protestantismo criou sobre a igreja? Essa que é a grande questão. Vamos lá. Lutero então disse, olha, se vocês me convencerem pela Bíblia e pela razão, eu estou disposto a negar. Mas a Igreja Católica não precisa convencer. A gente teve uma visão aqui de que Maria foi assunta ao céu sem pecado. Cadê? Tem alguma prova? Alguma passagem bíblica que diga isso? Não tem, mas a gente está falando aqui, acabou, e cala a boca, e vocês têm que submeter. Então não é que a gente... Veja uma coisa, que coisa muito idiota. Então é o seguinte, olha, eu inventei a internet. Tá na Bíblia? Não, não tá. Então a internet é válida. Isso não tem o menor sentido. Esse cara não entende uma coisa muito básica. A fé cristã não é uma fé presa a um livro. A fé cristã, ela é fundamentada em acontecimentos concretos da realidade. Então veja que quando nós falamos de Assunção de Maria, Maria que subiu aos céus, isso não está registrado na Bíblia, mas está registrado na tradição. O fato de não ter sido escrito na Bíblia quer dizer que não existe isso? Isso não tem o menor sentido. Há muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que aconteceram na época da Bíblia. A história de Roma está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Então vamos dizer que a história de Roma não existe? Os imperadores romanos, Calígula, Nero, né? Entre muitos outros. Veja o radical positivismo histórico do protestante de achar que a história está presa a um livro. E não que a história é muitas vezes mais abrangente do que o livro. E que os evangelhos, como as cartas de Paulo, de João, de Pedro, de São Judas, de Tiago, dentre outras coisas, elas são apenas um retrato sinótico. Nós falamos, por exemplo, no caso dos evangelhos. Por que os evangelhos são chamados de sinóticos? Porque eles são resumos. Eles são catalisação de pontos nevrálgicos que pertencem também à tradição, mas que não fogem dela.
Então, por exemplo, quando nós falamos da questão da linha entre a tradição oral e a escritura, nós temos que perceber que esses elementos são complementares, eles não são antagônicos. Então, por exemplo, quando nós falamos da questão da ascensão de Maria, isso é uma constante na comunidade cristã como um todo. Nem todas as histórias que ocorreram na igreja estão escritas na Bíblia. É isso que nós temos que entender. Quando se fala da Assunção de Maria, o fato de não estar escrito na Bíblia não quer dizer necessariamente que não existiu esse fato. Da mesma forma também que o fato de Nero, o fato de Calígula, o fato de muitos outros elementos do Império Romano e até mesmo do judaísmo da época de Cristo, por não terem sido escritos na Bíblia, nós não podemos dizer que também não existiram. Porque a história cristã é um elemento mais abrangente, o ensino cristão é mais abrangente. A Bíblia é uma parte desse ensino cristão, junto com a tradição e junto com o magistério, porque o magíster ensina como se compreende isso. Porque se não há magíster, nós vamos ter 30 mil magísteres, né? Vamos lá. A ideia de autoridade está na Bíblia, mas a autoridade, ela não é um fim em si mesma. Ela não tem autoridade dela mesma. Todas as autoridades, como disse Jesus, são servos. E aí, a gente deve se lembrar daquela frase que Pedro disse quando as autoridades da época disseram: olha, vocês têm que parar de pregar isso. Eles disseram como? Olha, convém obedecer a Deus e não aos homens. Isso não quer dizer absolutamente nada. Primeiro, um livro não pode ser autoridade em si mesmo. Um livro sempre é objeto de alguém que o interpreta e da forma como ele compreende. Então veja que todos os protestantes, todos os segmentos protestantes, nas suas divergências, nas suas contradições, todos eles alegam a autoridade das Escrituras. Então, me diga uma coisa, qual é o elemento comum que nós podemos afirmar para dizer quem está certo e quem está errado? Resposta: nenhum. Porque, claro, se alguém falar assim, isso aqui está na Escritura, isso aqui na Escritura, a Escritura é o quê? É um objeto inanimado. Um objeto inanimado não tem como julgar nada. Quem julga sempre é o homem, é o sujeito. Quem interpreta é o sujeito. Quem interpreta é o indivíduo. Mas a Bíblia nos dá uma referência sobre quem tem o poder de julgar. É a igreja. Porque a própria Bíblia existe em função da igreja e não o contrário. Isso é história. O que eu estou falando aqui é história. Basicamente isso. Vamos lá. Ou seja, no protestantismo, é verdade, tem muita gente falando um monte de besteira. Tem, claro, né, quando você tem liberdade, você tem um monte de gente falando besteira. Mas aí você... Não é questão de liberdade. O protestantismo não é a religião da liberdade, é a religião do caos e da desordem. Quando nós falamos de elementos de fé e moral, nós não podemos pressupor que nós temos direito de falar besteira. Quando nós falamos de fé e moral, nós estamos falando de coisas sagradas e que nós buscamos o conceito da infalibilidade desses ensinos. Da feita que todo mundo fica brincando de intérprete da fé como se a Bíblia fosse um livrinho de adivinhação, então isso não é sério. Não é sério. O que esse homem está falando é a coisa mais bizarra e mais absurda que eu jamais vi na minha vida. Muita gente fala besteira na Bíblia. Vem cá, vocês acham mesmo que os apóstolos ensinavam besteiras para você, ou então ensinavam coisas para vocês extraírem daí besteiras? Vocês acreditam mesmo nisso? Vocês acreditam que a Bíblia é um livro que tem que ser objeto de qualquer idiota que possa falar besteira? Ou será que Jesus Cristo, quando estabeleceu apóstolos, quando a igreja, na figura dos apóstolos, estabeleceu sucessores, né? Não estava preocupada justamente com esses idiotas que falam besteira? Vamos lá. Você também vai encontrar gente falando a verdade. Já no catolicismo você tem uma unidade de mentira. Só pode ali a mentira ser falada. A verdade é proibida. Veja uma coisa aqui, que aqui ele realmente extrapolou o nível do cinismo e da canalice. Senhor Mocelin, a Trindade é verdade ou é mentira? Se você afirmar que a Trindade é verdade, então você vai ter que negar o seu próprio postulado, porque a Igreja Católica afirma a veracidade da Trindade. Então você vai ter que afirmar basicamente que a Trindade também é uma mentira. O cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento é verídico ou é falso? Se você está dizendo que a igreja é mentirosa, então o cânon bíblico é mentiroso. Porque nós só temos ciência do cânon bíblico a partir da igreja e somente dela. Não existia nenhuma instituição que afirmasse, por exemplo, a validade dos evangelhos, senão a igreja. Nós não podemos nem apelar aos seus amiguinhos judeus, porque os amiguinhos judeus que você apelou como autoridade rejeitaram os evangelhos. E também você ignora o fato de que a igreja foi criada, né, foi fundada dentro do seio judaico. Já começa por aí. Então, quando esse cara diz que o catolicismo é mentira, então ele está dizendo que todos os ensinos, ou boa parte dos ensinos da fé cristã,
que vão desde a igreja primitiva até 1500, até a época da Reforma Protestante, são mentirosos. E se 1500 anos de história cristã são mentirosos, então Jesus Cristo também é um mentiroso. Os apóstolos são mentirosos. Os evangelhos são mentirosos. Tudo é mentiroso. Justamente porque só temos essas fontes por causa da igreja. Quando Paulo diz a Timóteo, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, então Paulo está sendo mentiroso. Porque você está dizendo claramente que a igreja é falível. Que a igreja não tem autoridade, também de inerrância, de afirmar a validade infalível da fé. Quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno jamais prevalecerão em sua igreja, então você está dizendo que a igreja católica é mentirosa. E, portanto, Jesus Cristo também é mentiroso porque ele diz justamente o contrário do que você disse. Então a igreja católica não pode ser mentirosa, a não ser, claro, que você anule boa parte dos dogmas da fé cristã. Desde a Trindade, desde o cano bíblico, desde a divindade de Cristo, né? Desde a validade do batismo, tudo. Então eu digo, senhor Mosseri, você é um moleque, você é um leviano e irresponsável. Você é completamente irresponsável. E eu provo aqui as fraquezas da sua argumentação. Fracas, para dizer o mínimo. É isso que é interessante. Lembra dos bereanos? Enquanto Paulo falava, diz o texto que os bereanos foram conferir. Mas peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Mas lembra que um padre falou? Ele disse exatamente isso. Se você quer conferir o que a gente está falando, pronto, você já deixou de ser católico, você se tornou protestante. É verdade, é isso mesmo. A gente tem prazer em submeter aos nossos líderes, aos nossos pastores, mas eles precisam submeter a palavra de Deus, porque a alma de um cristão tem dono, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não. Aí que tá. O protestante tem um dono, é ele mesmo. E veja que quando os bereanos fazem comparações sobre a Escritura, isso não quer dizer só a Escritura. Qual cano bíblico os bereanos estavam se baseando ali? Alguém sabe? Partindo do pressuposto de que havia várias tradições judaicas. E há um segundo ponto. Existe um componente da igreja cristã representada por Paulo de explicar Jesus Cristo conforme as Escrituras dentro de uma tradição oral cristã. Porque veja, os evangelhos não existiam na época de Paulo. Então olha só, veja que Paulo estava querendo explicar as Escrituras dentro da ótica da tradição cristã. E não o contrário. Então veja que a tradição cristã que foi revelada pelo Nosso Senhor através das suas pregações, tá? Eles queriam convencer que dentro das Escrituras estava se cumprindo aquelas promessas. Mas essas promessas, elas são orais. Elas são tradição oral. E aqui nós vemos que muito longe da sola Escritura, nós temos aqui um casamento entre a tradição oral, os acontecimentos que confirmam a validade da Escritura, tá? Como também essa tradição oral remodela a compreensão daquilo que é a Escritura. Porque os judeus tinham várias tradições orais. É isso que nós temos que entender. E quando Jesus Cristo fala da tradição dos homens, ele está falando da tradição dos fariseus. Mas ele não está falando de todas as tradições, porque ele mesmo estava transmitindo uma tradição. Vamos lá, vamos ver o besterol só para a gente encerrar. Nossa alma pertence a ele. No catolicismo é assim. Você tem que, se você lê o texto e fala, poxa, mas parece que isso aqui que Jesus está dizendo é diferente daquilo que você está dizendo aí, pá. Eu acho tão leviano um sujeito achar que o meu palpite particular que eu extraio da Bíblia seja superior a uma comunidade que guarda a fé cristã durante 2000 anos. Esse homem é muito pueril. E ele veio dizer que nós não seguimos a Cristo. Porra, cara, quando você diz que a Igreja Católica é mentirosa em tudo, você praticamente anulou o cristianismo. E nem se deu conta disso. Mas é aquela história, o ódio do Mocelin é tão grande pela igreja que ele acaba combatendo não necessariamente a Igreja Católica, mas o próprio cristianismo, a própria essência da fé cristã. A Igreja Católica é mentirosa. A Igreja Católica é anticristã. Tá bom, então vamos ver o que é anticristão. A Igreja Católica prega o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Isso é cristão ou anticristão? Se é cristão, então pronto, a igreja já não é tão anticristã assim. A Igreja Católica afirma o cano bíblico. O cano bíblico foi definido pela Igreja Católica. Não tem outra instituição. Não se pode apelar nem os judeus, porque os judeus rejeitaram o Novo Testamento. E mesmo o Antigo Testamento, ele é segundo a ótica da tradição cristã. Então, observamos aqui. Quem foi que fez a Bíblia? Fomos nós católicos.
Nós católicos guardamos a Bíblia, transmitimos a Bíblia durante 2000 anos. Lutero só teve acesso a uma Bíblia porque ele era católico. Pronto, matou, tá? Então você vai ter que dizer também que a sua Bíblia é mentirosa. Você vai ter também dizer que Jesus Cristo é um mentiroso, já que Jesus Cristo passou 1500 anos, ou 1300, porque eles falam que a igreja foi criada por Constantino, a igreja foi criada por isso, por aquilo, blá blá blá, não sei o que, que a igreja se corrompeu até chegar à reforma, esse pau fora todo. Então pronto, então você vai ter que afirmar claramente que Jesus Cristo não assistiu à sua igreja, que durante o ano 300, ou pode ser até mesmo no fim da era apostólica, a igreja virou corrupta. Ou seja, a maior parte da história da igreja foi corrupção. A maior parte da história da igreja foi inverdade, foi simplesmente mentira. A maior parte da igreja, Jesus Cristo simplesmente abandonou sua igreja. Porque vamos analisar, são 2000 anos de história. Desses 2000 anos de história, 1500 anos são falsidades. E só 500 anos são verdadeiros. E isso porque eles nem podem falar a verdade alguma, porque são trocentas divisões diferentes que nem encontram a verdade. Puta que pariu, vamos lá. Padre, o Papa. Convença-me. Não, eles não precisam convencer. Não precisam. Você tem que chegar. Tudo bem, cara. Agostinho não queria convencer ninguém. São Irineu de Leão não queria convencer ninguém. Tertuliano não queria convencer ninguém. A patrística não queria convencer ninguém. A escolástica não queria convencer ninguém. Não? Tá? Os apologetas católicos não queriam convencer ninguém. Como é que um cara desse se rebaixa tanto, cara? Olha, o nível de teologia desses pastores protestantes é de uma tristeza que você começa a chorar de rir. Não é nem chorar, é chorar de rir, tá? Vamos lá. Vamos deixar o cérebro de lado e falar, é isso aqui mesmo, e acaba, porque é o que a gente está falando. Então, creia como fizeram com Lutero e a mensagem, tentaram prendê-lo e matá-lo e por aí vai. Então é isso, né? A nossa ideia é justamente esta, justamente de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, então ela que deve ser a regra de fé, ela que deve tomar conta das nossas vidas. Na verdade é o seguinte, todo protestante argumenta a Bíblia como regra de fé, mas na verdade a única regra de fé é o palpite deles. Basicamente isso, isso é conversa mole. Na verdade a Bíblia não é a regra de fé do protestante. Na verdade, a regra de fé do protestante é a palpitaria. Simples assim. Vamos lá? E é por isso que eu não sou católico. Mas assista. Que grande merda, porque você é muito idiota, cara. Você não sabe nem o que é catolicismo. Dá vergonha, cara, dá vergonha. Esse meu vídeo é um vídeo mais comprido, falando um pouquinho sobre, um vídeo mais longo. Tá, isso aqui é a besteira dele. Eu já, inclusive, refutei esse vídeo dele sobre o catolicismo e tal. Mas vamos lá. Então, meus amigos, vocês já perceberam aí que é só embuste do começo ao fim, tá? Eu fico, assim, chocado com esse pessoal que não leu sequer o catecismo da Igreja Católica. E olha que gente que é considerado o bambambam do protestantismo, como Augustus Nicodemos, cara, é uma vergonha, é uma indigência total. Tá? É uma indigência. Então, meus amigos, fica por aqui. Eu acho que eu já respondi o que tinha a responder. E até a próxima.